Na Superpower Academy, nosso protagonista, Ning Feng, estava passando o dia normalmente jogando League of Legends, e estava bastante confiante em suas habilidades de jogo, mas então, uma mulher levantou a mão e deu um tapa no rosto de Ning Feng por desperdiçar tempo assim. Essa mulher era a amiga de infância de Ning Feng, Wang Yu, que não queria que ele desperdiçasse seu tempo em vez de se preparar para o exame de despertar em algum momento. Min Fan afirma que jogar é tão importante quanto trabalhar duro, e além disso, ele não acha que irá despertar nada além de uma profissão de 1 ou 2 estrelas aos 18 anos. Ele admirava sua amiga Wang Yu por despertar para uma profissão de 5 estrelas na idade ideal de 16 anos e brincava sobre por que ele precisaria se preocupar com o trabalho quando poderia simplesmente depender dela. Como se Wang Yu fosse permitir que sua melhor amiga se tornasse preguiçosa, e a visão delas brigando fazia os outros se perguntarem o que a genial Wang Yu estava fazendo ali. Não havia ninguém que não conhecesse Wang Yu, já que ela era renomada como uma prodígio que aparece uma vez a cada década. No entanto, todos achavam que ela estava apenas perdendo tempo com aquele cara comum, Ning Feng, que ainda não havia despertado mesmo depois de completar 18 anos, quando todos despertam aos 16. Alguns deles lembraram que a ligação de Wang Yu com Ning Feng era de amigos de infância, o que os deixava ainda mais confusos, já que Ning Feng era órfão enquanto Wang Yu tinha um bom histórico familiar. Mais tarde, Guan Yu foi enviado diretamente para o Centro de Exame de Despertar, onde todos deveriam despertar seus talentos inatos a partir dos 16 anos de idade. Agora, como todos os anos, o professor explicou as regras e os elogiou como o futuro do país. Ning Feng, porém, não estava tão empolgado e não entendia por que Wang Yu estava tão sério sobre seu exame, enquanto ele estava entediado por ter falhado 2 vezes e ter vindo para tentar uma 3ª vez. Os alunos se alinhavam para o exame de despertar em frente ao cristal de despertar. Ning Feng estava ficando ainda mais entediado, ouvindo todos esperançosos em despertar as profissões desejadas. Logo chegou a vez de Ning Feng, que era popular entre todos os estudantes, mas de uma maneira negativa, como aquele que sempre segue o gênio Wang Yu. Mas ainda não havia despertado aos 18 anos e falhou no exame de despertar 2 vezes. Se ele falhar dessa vez, isso faria sua reputação passar de ruim para péssima. O professor de Ning Feng, Kai Wei, assegurou-lhe para não ficar nervoso e instruiu-o a colocar a mão no cristal de despertar. No entanto, mesmo com a mão de Ning Feng no cristal, nada aconteceu por um tempo, fazendo-o pensar que desta vez também seria um fracasso. Mas naquele momento, Ning Feng viu algo em seu subconsciente, enquanto os outros só conseguiam ver o cristal reagindo a ele, o que significa que finalmente, até mesmo um perdedor como Ning Feng foi despertado. Ning Feng começou a ver mais detalhes sobre sua profissão, especialmente quantas estrelas ele receberá. Ning Feng acabou despertando apenas uma profissão de uma estrela com uma habilidade chamada Técnica do Pântano de Lama. O professor Ke teve pena do pobre Ning Feng por despertar apenas uma profissão de uma estrela após tanto tempo, e esse evento fez com que todos os outros estudantes falassem ainda mais mal dele. A professora perguntou qual habilidade ele havia despertado, mas devido a ele estar distraído, ela teve que chamá-lo 2 vezes. A professora Kai pensou que Ning Feng deve ter sofrido um grande golpe, porque ele falhou no teste de despertar durante 2 anos, e agora no 3º ano ele só conseguiu uma profissão de uma estrela. Ela não queria incomodá-lo com mais perguntas, então a professora Kai apenas disse para ele trocar para o uniforme dele para a próxima etapa do exame de despertar. Ning Feng ainda estava tentando processar as coisas, e queria ter certeza de que ouviu tudo sobre seu despertar corretamente. Ele lembrou que não apenas despertou, mas também recebeu seu sistema, que lhe deu habilidades passivas, como Homologia Sombria e Presente Arcano. Essas habilidades passivas permitiam que ele não sofresse nenhuma reação adversa da energia sombria e lançasse feitiços proibidos sem nenhum custo. Mas, pelo que Ning Feng sabe, esse poder sombrio era considerado o poder mais maligno do mundo, e para ele nunca esperava usar tão casualmente os feitiços proibidos do mais alto nível de magia. De repente, lembrou-se de que o sistema transformou sua habilidade de Pântano de Lama em um feitiço de nível proibido, tornando-o a carapaça da Terra Suja. Ning Feng começou a questionar se essas habilidades deveriam mesmo ser usadas, e ele descobrirá no próximo teste prático. Mais tarde, o professor explicou as regras dos testes práticos para combater os monstros no reino de teste e se familiarizar com suas habilidades recém-despertadas. Os candidatos não podiam fazer equipe com ninguém, nem atacar uns aos outros, e para garantir isso, os estudantes ficaram sob supervisão de drones. O professor Kai disse aos estudantes para confirmarem suas habilidades o mais rápido possível. Ning Feng, no entanto, não tinha tanta certeza sobre usar sua habilidade imediatamente, porque ela invocava um escudo de poder sombrio. Ele se perguntava se era algum feitiço maligno que poderia lhe causar problemas se alguém visse. Os estudantes entraram no reino de treinamento enquanto Ning Feng tentava fazer seu sistema explicar os perigos de seus feitiços proibidos, mas não conseguiu. Os estudantes começaram a lutar contra os monstros no reino de treinamento imediatamente, enquanto por outro lado, Ning Feng estava se escondendo dos monstros porque queria evitar usar qualquer feitiço sob a vigilância dos drones. Enquanto isso, os drones estavam exibindo tudo para o setor de monitoramento. O examinador, Capitão Zhu, ficou irritado ao ver um aluno apenas vadiando enquanto os outros estavam subindo de nível matando monstros. Ele perguntou ao professor Kai o que ele estava fazendo, então o professor Kai explicou a condição de Ning Feng, que aquele garoto só despertou relativamente tarde e não estava com boa saúde. Além disso, ele tinha apenas um feitiço defensivo que não era adequado para um combate solo. O Capitão Zhao sugeriu que não havia necessidade de aquele garoto continuar o exame, já que ele não pode sequer se tornar um verdadeiro aventureiro com apenas uma profissão de uma estrela. Nesse momento, um dos rapazes da equipe de monitoramento relatou que o sinal de um dos drones foi cortado após um ataque,
E de forma incomum, houve algumas flutuações de alta potência encontradas no reino. O Capitão Joe imediatamente pediu a todos que fossem descobrir o que estava acontecendo. Por outro lado, no lugar onde aquele drone foi destruído, um garoto ficou apavorado após enfrentar monstros poderosos, que não deveriam estar aqui no local do exame. Um Goblin monstro de capuz parecia estar liderando os outros Goblins e ele ordenou a todos que matassem todos os humanos nesta área. Este local foi capturado por um drone, e o Goblin superior o derrubou para remover os olhos sobre eles. No entanto, o drone acabou caindo sobre Ming Feng, que estava escondido atrás dos arbustos. Ele fez sons de dor, o que resultou em ser cercado por Goblins de todos os ângulos. O Goblin superior pensava em Ming Feng como um pequeno inseto, enquanto Ming Feng tentava entender o que um Goblin de alto nível estava fazendo aqui. Mas a boa notícia era que o drone não estava mais observando-o, então Ning Feng aproveitou essa grande oportunidade para testar sua habilidade proibida. Ning Feng ativou sua habilidade, e de repente os Goblins ficaram aterrorizados com a quantidade de energia sombria liberada por Ning Feng. A insuperável energia negra se espalhou tão amplamente que quebrou todos os contatos da divisão de monitoramento, e eles não conseguiam entender como poderia haver tanta energia negra nos campos de treinamento, equivalendo a uma ameaça de nível rei. Eles rapidamente chamaram reforços, e o professor Kai estava preocupado, já que uma ameaça de nível rei basicamente significa um desastre capaz de destruir uma cidade. Enquanto isso, o Goblin Supremo estava com medo por sua vida quando o feitiço sombrio de Ning Feng começou a devorar as próprias almas dos monstros, uma por uma. Ning Feng achava a magia negra um pouco assustadora, mas comparado à velocidade de ganhar pontos de experiência ao derrotar monstros, era realmente eficiente. O Goblin Superior não conseguia acreditar como um humano era capaz de controlar tal poder de escuridão, e antes que notasse, seus movimentos foram imobilizados, e o monstro não pôde escapar do domínio da magia negra, acabando por absorvê-lo junto com outros da mesma forma. O Goblin Superior deu a Ning Feng 6.000 pontos de experiência, que era 600 vezes mais do que os Goblins normais. Após o massacre, o nível de Ning Feng subiu direto para o nível 10, o que foi um crescimento significativo comparado aos estudantes que a cada ano ganham apenas 1 ou 2 níveis, no máximo, no reino de treinamento. No entanto, embora Ning Feng estivesse contente com os pontos de experiência ganhos daquele Goblin de elite, ele ainda refletia sobre como um monstro tão forte apareceu neste local de exame. Ning Feng olhou para os itens deixados pelo monstro derrotado, e ambos eram de qualidade laranja, que eram equivalentes a itens de classificação. Esses itens concediam atributos permanentes, como a marca de vanguarda com mais 10 de agilidade, e o outro era uma arma em forma de garra. Ning Feng concluiu que, já que não poderia usá-lo para si, ainda poderia vendê-lo por muito dinheiro. Ning Feng ficou maravilhado por finalmente ter sua chance de se tornar forte e rico matando monstros. Nesse momento, foi feito um anúncio aos alunos para abandonarem o teste e se teletransportarem para fora imediatamente. Ning Feng estava prestes a fazer isso, mas de repente, sua energia escura começou a se espalhar ao seu redor, fazendo-o perceber a razão pela qual era uma habilidade proibida. As armadilhas de energia escura foram deixadas nos locais onde ele matou os monstros antes. Ning Feng achou que deveria sair rapidamente daqui, então usou o pergaminho de teletransporte imediatamente para evitar ser visto por alguém. Assim como ele, todos os outros estudantes saíram em segurança, e Ning Feng conseguiu escapar sem ser descoberto. O examinador disse aos estudantes para não ficarem aqui e voltarem imediatamente para a cidade. Ele sabia que mesmo se todos os estudantes aqui se unissem, eles não chegariam nem perto de enfrentar aquela ameaça de nível rei ali, então não tem outra opção além de esperar reforços. Mas, para sua surpresa, a energia sombria dentro do reino desapareceu como se nunca tivesse existido, levantando suspeitas se aquele demônio com energia sombria de alguma forma escapou para fora do reino. Sua suposição não estava errada, mas o examinador não tinha como saber que Ning Feng era a fonte desse poder sombrio. O professor Kai imediatamente ordenou a segurança para selar todas as instalações da escola e deixar apenas os estudantes não relacionados evacuarem. Ming Fan perguntou ao professor Kai o que aconteceu, mas a waifu de cabelo roxo perguntou inocentemente se estava tudo bem. Ning Feng apenas acenou com a cabeça e foi instruído a se apressar e sair da escola imediatamente, após o que a escola foi temporariamente suspensa, e os alunos foram informados para não voltar até novo aviso. Ning Feng foi até sua amiga de infância, Wang Yu, e disse a ela que parece haver um problema acontecendo na escola. Wang Yu já tinha ouvido falar que a escola foi fechada devido a algum poder desconhecido, mas Ning Feng não conseguiu determinar se esse poder era daquele monstro de elite ou da energia escura. De qualquer maneira, Wang Yu achava que Ning Feng devia estar incomodado por aguentar tanto tempo só para ter o exame interrompido. Ela então disse a ele que, como ele era um usuário de feitiços defensivos, deveria se juntar ao time dela para evoluir a partir de amanhã. Ning Feng agradeceu a gentileza dela, mas se gabou de que poderia lidar com seu nivelamento sozinho. Na verdade, Ning Feng estava planejando ir sozinho, já que só podia usar feitiços sombrios proibidos, que não podem ser usados casualmente na frente dos outros e podem assustar Wang Yu. Por outro lado, Wang Yu achou que ele estava preguiçando de novo, então ela o repreendeu e deixou claro que ele não podia recusar, e que ele teria que comparecer às 8 da manhã de amanhã no portão oeste. Ning Feng tentou recusá-la, mas ela apenas se afastou, deixando-o preocupado com sua natureza autoritária. Ning Feng começou a considerar se deveria cancelar dizendo que estava doente, mas, pelo que conhece de Wang Yu, ele não pode evitá-la, e talvez tenha que usar seu último recurso.
Depois disso, Ning Feng foi para a empresa de câmbio Yuan Chen para comprar alguns equipamentos que tinham habilidades anexadas a eles. Assim, ele poderia fingir que estava usando habilidades enquanto evitava as habilidades proibidas. Ele esperava que seu sistema não transformasse as habilidades de seus equipamentos em habilidades proibidas, e além disso, ele também planejava vender alguns dos saques que obteve anteriormente. Porta. Ao entrar, foi recebido por uma senhora vestida de forma ousada, que lhe perguntou como poderia ajudá-lo. Ning Feng começou a comprar um item com mais magia anexada, e não poderia ser nada de armas, roupas ou acessórios. A atendente sugeriu que, como ele era um estudante recém-despertado, por que ele não comprava outros itens com magias de alto nível, diferente dos de baixo nível? Ning Feng apenas mencionou que precisava temporariamente, então estava bem sem um item de alto nível. A atendente chamou outra atendente que tinha recentemente se juntado à firma de câmbio e ordenou que ela cuidasse de Ning Feng, já que ela não queria perder tempo com um pobre rapaz. Ning Feng não gostou da atitude que ela mostrou, e então a nova atendente chegou e perguntou como podia ajudá-lo. Ning Feng contou-lhe os detalhes, e essa atendente foi gentil o suficiente para pacientemente mostrar-lhe diferentes itens, enquanto Ning Feng os experimentava um por um para encontrar um adequado. No final, ele finalmente encontrou um anel que atendia ao seu requisito e agradeceu à atendente por acompanhá-lo em tantos itens. Ele então perguntou a ela onde poderia vender seus espólios, e a atendente educadamente o levou ao consignatário de avaliação, onde o saque para venda foi avaliado e trocado. O gerente era um homem rude, e o atendente informou o mestre, Winston, que Ning Feng veio vender seu saque. Ning Feng mostrou sua cláusula de item de nível laranja para avaliação e perguntou pelo seu valor. O mestre Winston ficou maravilhado ao ver um item de nível laranja real com requisitos de baixo nível e aumento elevado de atributos, que seria vendido muito rapidamente. Ele perguntou a Ning Feng qual preço ele esperava por isso, ao que ele apenas respondeu: quanto maior o preço, melhor para ele. Winston mencionou que ligará para alguns clientes imediatamente, que estarão interessados nisso. Enquanto isso, ele disse ao atendente, Yang, para cuidar de Ning aqui. Winston conversou ao telefone com o cliente enquanto Ning Feng foi servido com chá. Logo, Winston terminou com o cliente e informou a Ning Feng que seu item tinha sido vendido por 50 mil cristais, e após deduzir 8% de taxas de transação, Ning Feng receberá 46 mil por isso. Ning Feng não esperava que fosse vendido por tanto, e o atendente novato, Yang Xin, se sentiu sortudo por conseguir um cliente como Ning Feng. Winston continuou a dizer que o dinheiro seria depositado na conta de Ning Feng imediatamente, enquanto Ning Feng decidiu procurar mais alguns itens que ele talvez quisesse comprar. Enquanto isso, outros agentes estavam conversando com a garota que passou Ning Feng para o novato. E quando perguntaram por que ela fez isso, ela respondeu que só estava interessada em rapazes ricos, poderosos e bonitos, e que caras pobres como aquele menino não eram nem dignos de carregar seus sapatos. Foi então que nosso garoto voltou da sala de avaliação, e as garotas convencidas se perguntaram por que o cara estava com o gerente delas. Um dos agentes veio e lhes disse que o rapaz vendeu equipamento por 50 mil, e agora ele ia comprar outro equipamento. A atrevida agora se arrependeu de suas ações e queria ser a que receberia a comissão disso. Mas agora era tarde para ela, enquanto Yang Xin acompanhava Ning Feng e dizia para ele procurá-la diretamente para serviços mais rápidos da próxima vez que viesse, deixando seu nome com ele. No dia seguinte, nosso garoto estava andando como um macho para o ponto de encontro, e ele se certificou de verificar seu equipamento ontem, para garantir que seu equipamento não fosse transformado para o nível proibido. Agora, ele não precisa se preocupar em expor suas habilidades de nível proibido. Ming Fan cumprimentou Wang Yu casualmente, e ao lado dela estavam os outros membros do grupo, incluindo um guerreiro com escudo, um mago, um berserker com grande machado e, por último, um clérigo para feitiços de cura. Wang Yu apresentou os membros do seu grupo, mas Ning Feng sentiu um frio cortante no olhar deles, como se ele lhes devesse 80 milhões ou algo assim. Então o guerreiro com escudo disse a Wang Yu que, como ela estava prestes a alcançar sua segunda transformação, ele tinha algo para ela. Ming Feng ficou maravilhada ao ouvir isso, já que se recebe missões de transformação a cada 30 níveis, o que significa que Wang Yu já alcançou o nível 60, digno de ser chamado de gênio. Então o cara de cabelo roxo mostrou a ela o presente, que era uma poção de agilidade avançada que poderia aumentar a agilidade em mais 3. Os outros membros do grupo ficaram espantados, já que itens de aumento permanente de atributos eram realmente caros. Mas o cara de cabelo roxo se gabou dizendo que não era nada para ele, pois conseguiu a ajuda das conexões do seu pai rico para agarrar este. No entanto, Wang Yu recusou e apenas agradeceu pela oferta. O homem perguntou por que ela não mostrava interesse, já que queria se candidatar a uma universidade de prestígio. Mas Wang Yu apenas saiu e sinalizou para Ning Feng que deveriam ir. O de cabelo roxo apontou o dedo para Ning Feng e questionou Wang Yu se ela realmente ia perder tempo com um lixo como ele. Wang Yu ficou irritado e disse a eles para tomar cuidado com as palavras, mas Zhao Chen continuou falando mal de nosso menino inocente por ser apenas uma estrela. Ning Feng não conseguia entender por que estava sendo alvo agora, mas não se importava muito, já que poderia matar esse cabeça roxa com um feitiço proibido a qualquer momento. O clérigo tentou acalmar o homem de cabeça roxa, mas ele também a insultou e mandou-a sair do seu caminho. A cabeça roxa continuou a zombar do nosso garoto, dizendo que o corpo inteiro de Ning Feng não valia nem uma garrafa de poção de atributo, então um lixo como ele deveria simplesmente sumir. Ning Feng perguntou por que a cabeça roxa estava por aí mordendo como um cachorro louco só porque conseguiu uma poção com efeito de mais 3.
O mago também se juntou e perguntou por que Ning Feng não mostrava algo mais poderoso para sustentar suas palavras, e Zhao Qian acrescentou uma aposta de que ele se ajoelharia e contaria até ele se Ning Feng realmente mostrasse algo melhor. Mas se ele não conseguisse fazer isso, então Ning Feng teria que se curvar para ele. Ning Feng não gostava de perder tempo, então ele simplesmente pegou o item laranja, emblema do Vanguard, que aumenta permanentemente 10 atributos. Ela nunca tinha visto isso antes, e os outros ficaram tão chocados que pensaram que era mentira. Ning Fan simplesmente afirmou que eles poderiam tentar verificar se estava vivo, mas Wang Yu hesitou em consumir um item tão precioso. Ning Fan disse a ela que simplesmente o encontrou em casa e que era originalmente para ela de qualquer maneira. Os outros membros do grupo queriam ver ela usar o item imediatamente, e então Wang Yu consumiu o emblema do Vanguarda de verdade, aumentando a curiosidade de todos para ver seu efeito. Ning Feng estava confiante, e Wang Yu também confirmou que seus atributos aumentaram de verdade. Jack Yang se recusou a acreditar que isso era real, e acusou Ning Feng de tê-lo roubado. Ning Feng lembrou-lhe de contar tudo como ele apostou, e se certificar de fazer isso alto, já que ele não consegue ouvir direito, obviamente zombando dele. Mas Jack Yang se recusou a fazer isso, o que fez seus colegas de equipe duvidarem que ele realmente quisesse dizer o que falou. O Rude Púrpura-Cabeça não teve outra opção senão ajoelhar-se e admitir que estava errado diante de Ning Feng. Ning Fan apenas sorriu e acenou adeus a todos enquanto saía com Wang Yu. E quando ela pediu desculpas pelo comportamento dos membros do grupo, Ning Feng disse a ela que não precisava se desculpar com ele e, se possível, tentou dizer alegremente que ela também não precisava acompanhá-lo e deveria se concentrar em sua segunda transformação para que pudesse entrar na melhor universidade. Sua verdadeira intenção era apenas ir sozinho, já que não podia subir de nível ao redor dela. Wang Yu pensou que ele estava se sacrificando, e ela não queria que ele desistisse de si mesmo. Ela também trouxe algo para ele, e Ning Feng viu que eram livros de habilidades, aqueles roxos, que eram considerados os segundos mais raros depois dos laranjas. Ele imaginou que não deviam ter sido baratos, mas Wang Yu não deu muita importância comparado ao emblema laranja que ele lhe deu. Ning Feng aceitou a boa vontade dela com um sorriso, após o que seguiu direto para o reino chamado Cemitério Perigoso. Aqui, havia perigos como enfrentar mortos-vivos, e atualmente os mortos-vivos eram mortos um após o outro por flechas de luz disparadas por Wang Yu, enquanto Ming Feng estava apenas apreciando a distância. Ele estava meio entediado também, já que a experiência adquirida pelos monstros aqui era baixa para ele, mas ele não podia simplesmente dizer a Wang Yu que já é nível 10. Foi então que Wang Yu recebeu uma ligação, e quando atendeu, eram os membros do seu grupo do outro lado, contando a grande novidade de que um grande chefe monstro, um necromante caído, estava prestes a aparecer, e eles deveriam aproveitar essa rara oportunidade para subir de nível. O clérigo perguntou a ela se viria. O clérigo foi educado ao perguntar, mas Zhao Qian gritou: "Wang, você tem que vir", porque não havia como eles enfrentarem o chefe sem ela e poderiam perder os raros itens dropados daquele necromante caído, que eram muito importantes para Zhou Cheng. Wang Yu ouviu-o claramente, mas não queria deixar Ming Feng aqui, mas Ming Feng garantiu-lhe que ela podia ir, e como ambos estariam no mesmo reino secreto, ele poderia subir de nível com ela mais tarde. Wang Qiu concordou e disse-lhe para ir para a zona segura e esperar por ela. Ming Feng fez um gesto de positivo com o polegar e ficou muito feliz por ela ir agora. Enquanto ela se afastava, ele disse-lhe para voltar mais tarde para brincar com ele se tivesse tempo, mas ela não estava com disposição para perder tempo brincando. Não, Ming Feng tornou-se sério agora que estava sozinho, e como o Grand Monster Boss estava aqui, ele deveria experimentar as novas habilidades que adquiriu para subir de nível. Ele achou que quanto mais feitiços proibidos, melhor. E infelizmente, ele só podia usar 3 habilidades no nível atual, e o número de slots de habilidades aumenta a cada 5º nível. Isso significa que ele poderá usar os livros de habilidades dados por Wang Yu quando chegar ao nível 15. Enquanto isso, em outra área de um perigoso cemitério cheio de mortos-vivos, algum grupo estava planejando atravessar monstros para abrir um caminho até o monstro-chefe. De repente, viram um grande ataque de fogo, o que significa que um grupo de aventureiros já estava à frente deles. Eles seguiram em frente e notaram que era a Guilda do Leão, liderada por Zhou Cheng, e sabiam que esse grupo estava cheio de talentos como Wang Yu. O grupo deles estava abrindo caminho sem muita dificuldade e tinha como objetivo derrotar esse chefe antes de qualquer outro. A clériga percebeu que Wang Yu parecia estar mais forte do que antes, o que aconteceu devido ao aumento de seus atributos. Enquanto isso, dentro do túmulo perigoso, na parte mais profunda deste reino secreto, um portal misterioso se abriu perto do túmulo, e com essa magia espacial, nosso rapaz acabou de se teleportar diretamente para o monstro-chefe. Ele enfrentou o chefe necromante caído diretamente e disse que era hora de ele dizer adeus agora. O necromante caído atacou instantaneamente Ning Feng e o impacto deixou a área alvo danificada. Mas Ning Feng desviou a tempo. E o chefe pensou que ele tinha evaporado o humano e se perguntava como um aventureiro arrogante apareceu sozinho na sua frente. Ning Feng apareceu por trás do necromante caído com seus passos espaciais e respondeu à pergunta do monstro-chefe, que ele ousou vir sozinho porque não queria compartilhar os espólios. Ning Feng ativou o feitiço proibido Chuva de Meteoro e, de repente, todo o céu se cobriu de meteoros feitos de energia sombria. O monstro-chefe não foi o único danificado por esses meteoros poderosos, mas toda a tumba foi destruída e desmoronou. Ning Feng sorriu de lado, pois foi mais fácil do que esperava, e ele começou a receber pontos de experiência de todos os monstros que matou nesta área. E quanto ao monstro-chefe, ele sozinho lhe rendeu 50.000 pontos de experiência, subindo-o direto para o nível 30.
Ning Feng gostou da maior parte do saque, embora ele tenha recebido alguns dos livros de habilidades que não podia usar. Mas ainda assim, eles venderiam por muito, então ele guardou os que não podia usar e consumiu o emblema do Necromante, que aumentou seu atributo de espírito em 15, enquanto deduzia 3 de sua resistência. Logo após absorver o emblema do Necromante, Ning Feng recebeu a notificação de que tinha uma chance de despertar em profissões ocultas como Mago dos Mortos-Vivos ou se tornar um mago de todos os elementos. A expressão de Ning Feng ficou séria enquanto ele sorria, sabendo bem quão raras eram as profissões ocultas. Ele concluiu que esses emblemas devem ser as chaves para despertar as ocupações ocultas, e além disso, decidiu simplesmente escolher se tornar um mago de todos os elementos. Enquanto Ning Feng estava no meio do despertar, todos ao redor da área, incluindo o grupo de Wang Yu, foram apanhados pela terrível magia negra que se espalhou por todo o lugar. Yang rapidamente chamou pela retirada, mas a cabeça roxa não queria sair por causa desse chefe raro. Yan Yu tentou contatar Ning Feng para que ele saísse rapidamente, e ele parecia já ter saído. Ning Feng na verdade foi até o Hall da Ascensão, já que chegou ao nível 30, e ele não viu muitas pessoas por ali no momento. Enquanto caminhava mais, uma mulher perguntou se ele estava lá para receber uma tarefa de trabalho, ao que ele assentiu, e a mulher realizou seu trabalho de registro pedindo suas informações. Ela não achou que ele fosse tão talentoso, já que mudar de emprego aos 18 anos era tarde demais para uma pessoa comum. Quando as preparações estavam concluídas, ela pediu que ele a seguisse até a máquina. Ela deu-lhe instruções e estava prestes a sair, mas sentiu algo. Então, um cara em armadura veio e informou-a que a tumba perigosa havia sido destruída e que a fonte de poder que devastou toda a área ainda não estava clara, mas eles especulam que deve ser uma ameaça de nível rei ou superior. A mulher parecia ser mais do que aparentava, pois observou que as ameaças de nível de rei aconteceram 2 vezes. O cara então mencionou que os superiores solicitaram sua assistência e ela parecia ter um codinome, a Sombra Solitária. Durante a primeira missão de mudança de profissão, Ning Feng recebeu 2 opções. Uma era derrotar o chefe do Túmulo da Ilusão, classificado como A, e obter sua coroa da Alma de Sangue para se tornar necromante. Ou ele poderia escolher a segunda missão para obter o emblema sagrado do Templo Divino, classificado como S, para se tornar o mestre de toda a magia. Como Ning Feng queria se tornar mestre de toda a magia, ele simplesmente aceitou a segunda missão e começou a cumprir essa missão classificada como S, para obter uma classe oculta. Ele planejava utilizar esses 3 dias de tempo de missão com tranquilidade, e ao sair do salão de transferência de empregos, Ning Feng notou que a atendente não era a mesma mulher de antes. Enquanto isso, aquela mulher, uma sombra solitária, estava no túmulo que foi destruído em pedaços por Ning Feng. Enquanto ela estava analisando o lugar, um membro da equipe de monitoramento menciona sua surpresa ao ver uma sombra solitária em carne e osso. A Sombra Solitária era na verdade uma organização secreta, e todos os membros desta organização possuíam classes ocultas que lhes permitiam usar o poder das trevas em combate. E essa mulher também era uma delas, mas aparentemente ela estava tendo dificuldades nesta investigação porque a quantidade de poder das trevas estava além da sua compreensão. Ela informou os outros, não encontrando pistas, e parece que o culpado que causou este dano desapareceu logo em seguida. Um dos caras da monitoração achou que isso poderia ser um prelúdio para algum tipo de crise, e além disso, ele perguntou a ela se havia alguma conexão entre eles. Ela achou difícil dizer algo com certeza e decidiu entrar em contato com os superiores e aumentar o efetivo nesta investigação. O homem perguntou a Madame Quan Lan se o culpado poderia ser um monstro, e ela duvidou que fosse um mutante como ela. No entanto, ela confirmou uma coisa, que o perigo desse culpado excede até mesmo o nível rei, porque para poder controlar tanto o poder das trevas, seria necessário pagar um custo que nenhum corpo humano pode suportar. O rapaz entendeu que isso significa que havia um monstro excepcionalmente poderoso escondido na cidade deles, que poderia causar uma catástrofe a qualquer momento. Guanglan assentiu e afirmou que eles precisam encontrar esse culpado o mais rápido possível. Enquanto isso, Ning Feng, o verdadeiro culpado, estava apenas gostando do ambiente sombrio em seu quarto após o que se sentou para aprender as habilidades dos livros de habilidades que conseguiu com Wang Yu. Um dos talentos, Escudo de Aura, começou a se fundir automaticamente com o feitiço proibido Concha da Terra Imunda e criou outro feitiço proibido chamado Defesa da Terra Imunda. Agora poderia absorver qualquer ataque em 100% e também refletir igualmente. Ning Feng estava começando a gostar dos seus meios de defesa crescentes, e agora ele deu uma olhada na outra habilidade, Feitiço de Queda de Rocha. Ela também se fundiu com suas outras habilidades, e ele obteve a habilidade passiva, Mestre Elemental da Terra, que aumenta os efeitos de todos os feitiços relacionados à Terra em 20%. Ming Feng ainda tinha 4 espaços de habilidades vazios, então decidiu comprar algumas habilidades na troca depois. No dia seguinte, no prédio da troca, ele entrou olhando ao redor como se estivesse procurando alguém, enquanto a mulher de cabelo roxo de antes o viu tentando ser gentil dessa vez para conseguir comissões. Mas Ming Feng não se importou, pois estava procurando uma mulher simpática, Yang Xin. A mulher disse que Yang Xin estava atendendo outro cliente no momento, então ela ajudaria ele. Ning Feng recusou a oferta e preferiu procurar pelo lugar sozinho. Essa ignorância dele a irritou, pois ela achou que não era nem comparável àquela novata. Ela ainda tentou chamar a atenção dele, mas Ning Feng continuou andando, e depois de algum tempo, Yang Xin chegou correndo e disse que não estava ocupada, apenas fazendo uma refeição. Ela foi informada por uma de suas colegas que Ning Feng estava aqui, após o que ela veio apressadamente para cá. Ning Feng pediu desculpas por interromper a refeição e ofereceu jantar como compensação depois disso.
A mulher de cabelo roxo estava ficando mais irritada, pois acabou de perder outro grande negócio. Ning Feng prosseguiu para vender os 2 livros de habilidades que recebeu como saque por derrotar monstros e queria comprar outros livros. No momento da avaliação com o gerente Winston, Winston disse a Yang Xin para acompanhá-lo na compra, enquanto ele avaliava que esses livros de habilidades não eram comuns e de nível púrpura. Winston estava ficando curioso sobre o passado de Ning Feng, então decidiu mandar alguém investigá-lo. Depois disso, Ning Feng levou Yang Xin para jantar, e quando ele pediu a conta, Yang Xin mencionou que já havia pago. Ning Feng ficou um pouco desapontado porque queria convidá-la como prometido, mas Yang Xin afirmou que tinha um motivo para tratá-lo, então ela o fez. Ning Feng se perguntou o que poderia ser, mas ela manteve em segredo. Mais tarde, Ning Feng ofereceu-se para levá-la de volta para casa, mas como ela precisava parar em algum lugar no caminho, ela apenas chamou um táxi. Ela definiu o destino do táxi para o hospital da cidade, onde seu pai estava internado. Ela estava grata a Ning Feng, pois a comissão que ganhou dele anteriormente a ajudou a pagar as despesas médicas. Ela ficou emocionada ao saber que as contas estavam finalmente cobertas, mas nesse momento, o táxi em que viajava sofreu um acidente, e o motorista foi morto imediatamente através de um para-brisa quebrado. Yang Xin viu que o taxista foi realmente morto por um monstro, e inesperadamente um reino secreto parecia ter se aberto nesta área, causando ataques em massa dos monstros. Yang Xin rapidamente saltou para fora do carro e se perguntou por que havia monstros nesta zona segura. Enquanto estava coberta de monstros, Yang Xin notou outro portal de reino secreto aberto. A abertura de onde desceu um homem com uma mão semelhante à de um monstro, sorrindo maliciosamente com algo como um amuleto no pescoço. Yang Xin tentou lutar contra o monstro, já que ela era na verdade uma maga de nível 34, mas seus ataques foram ineficazes contra esse monstro. O monstro estava prestes a acabar com a vida dela com um golpe, mas então alguém o matou com um corte de sua grande espada. Este homem era um dos aventureiros da equipe de segurança e, após resgatá-la, confirmou se ela estava bem e pediu que encontrasse um lugar seguro para se esconder. O homem em armadura não estava satisfeito com a visão de toda a área coberta por monstros, e ele nunca tinha visto um portal de um reino secreto se abrir em cidades humanas assim. E quanto aos monstros do reino secreto, não eram algo que um aventureiro comum pudesse enfrentar. Ele se lembrou de ter ouvido daquele oficial que poderia haver um monstro excepcionalmente poderoso escondido na cidade, e que este incidente poderia estar relacionado. Nesse momento, um ataque sorrateiro e perigoso estava prestes a atingi-lo, mas o homem tinha bons reflexos e conseguiu desviar do golpe devastador. Ele questionou se o atacante furtivo era humano ou provavelmente um mutante. Este homem era o que veio do reino secreto antes, e ele afirmou não ser nem humano nem mutante, mas sim um guardião do poder das trevas. O homem nunca tinha ouvido falar desse tal guardião, mas agora não era hora de se aprofundar nessas coisas. Ele balançou a espada sem se conter contra aquele guardião, mas o guardião simplesmente rebateu a espada junto com ele com uma força 10 vezes maior. O homem mal sobreviveu a esse golpe e determinou que a força do oponente era pelo menos uma terceira transformação. Foi então que o Guardião das Trevas ficou sério ao começar a emitir uma aura sombria e ameaçadora, seguido por uma confrontação direta para mostrar ao humano fraco seu lugar. Ele desferiu um golpe direto no abdômen do homem, fazendo-o sangrar apesar da armadura, lançando-o ao chão. O Guardião riu ao afirmar que ficou realmente mais forte com esse poder das trevas e sentia como se um fluxo interminável de poder passasse por ele. De repente, o Guardião foi repreendido pela voz vinda do amuleto, chamando-o de humano patético e lembrando-o de não se deixar levar, já que esse poder foi concedido a ele por quem está por trás dessa voz. Sem esse poder, o homem seria apenas como um verme na terra. O Guardião podia sentir o olhar atento de seu mestre através da fenda formada no céu com o reino secreto. Este demônio estava em um nível completamente diferente e parecia ser o mentor por trás deste ataque à cidade humana. O Guardião se curvou diante de seu mestre como um escravo, após o que o demônio ordenou que ele transformasse tudo nesta cidade em pó. O Guardião Escravo obedeceu a ordem de seu mestre, mas ele não sabia que nossos protagonistas tranquilos acabaram de sair do banheiro e ficaram surpresos com o quanto o cenário mudou em apenas alguns minutos. Havia monstros por toda parte, causando destruição e matando pessoas, e... Então, um dos monstros viu Ning Feng e o atacou instintivamente. Ning Feng ficou parado enquanto a forma do chão sob ele começou a mudar, e de repente, um pico afiado emergiu do solo e matou o monstro em um segundo. Esta era uma das habilidades de Ning Feng, Muro de Espinhos de Terra, que complementava perfeitamente seus outros feitiços de terra. Ning Feng trocou para seu uniforme de aventureiro e foi ao centro deste caos, onde viu um humano em armadura sendo quase espancado até a morte por este mutante misterioso. O Guardião não esperava que um humano ainda estivesse lá quando viu Ning Feng e decidiu acabar com ele o mais rápido possível para seguir em frente. Mas ao atacar Ning Feng, ele não sabia que tinha chamado a própria morte. Ning Feng não fez nada enquanto o Guardião tentava esmagá-lo com sua mão mutante. Apenas um segundo depois, o Guardião Sorridente percebeu que não era tão fácil ao ver Ning Feng se opondo ao seu aperto com um campo de força. O Guardião não conseguia entender como um humano fraco bloqueou seu ataque, enquanto o mestre desse escravo sentiu exatamente quão poderosa era a energia negra que Ning Feng estava excluindo. O mestre demônio imediatamente admitiu que a ameaça desse humano superava em muito a sua própria, e mesmo daquela distância, ele sentiu uma presença mais aterrorizante que a morte em Ning Feng.
Ningfang, por outro lado, apenas pensou se este demônio ia lançar um feitiço proibido na cidade, o que não lhe deixaria escolha senão acabar com tudo ali mesmo. Ningfeng se libertou com facilidade, e ao mesmo tempo, o braço demoníaco do guardião quebrou-se porque seu mestre retirou toda a energia escura que lhe forneceu. O guardião tentou contatar seu mestre, mas o mestre demônio já havia fugido, gritando uma retirada para cada monstro e demônio nesta área. Os monstros rapidamente ouviram seu mestre e recuaram tão rápido quanto um cervo fugindo de um tigre. O escravo guardião foi deixado para trás como um cachorrinho abandonado, com o braço destruído e extremamente fraco em comparação com antes. Mingfeng achou a cena divertida e decidiu se divertir. Agora recebemos um pouco de informação sobre os chamados mutantes, sendo esses humanos que obtiveram uma classe oculta que utiliza o poder das trevas. Essa habilidade de usar o poder das trevas os tornou mais fortes que qualquer classe comum. No entanto, quando eles perdem esse poder das trevas, tornam-se realmente fracos, assim como o escravo guardião que foi abandonado pelo Senhor Demônio atrás dele. Ele foi imediatamente morto pela magia da terra de Ningfeng, que abriu um buraco nele. E agora que Ningfeng esclareceu a situação aqui, ele decidiu pegar o saque rapidamente e voltar para casa antes que alguém perceba. Após alguns segundos, os membros do Lone Shadow chegam ao local e ficaram surpresos ao ver que os monstros e o reino secreto já haviam desaparecido. Kuang Lan também estava presente aqui, e ela achou estranho que os monstros simplesmente atacassem e desaparecessem sem destruir tudo na área, como se tivessem algum motivo oculto para vir. Ela perguntou a outros membros qual era a cena em outras áreas afetadas por esta catástrofe, ao que ela respondeu que a maioria das áreas estava segura agora, exceto a área sul que estava no centro desta invasão. Kuang Lin lembrou que era para lá que o Capitão Zack tinha ido, então ela rapidamente decidiu ir para lá ela mesma. Enquanto isso, na área sul no momento, um homem em armadura verde observava o guardião morto por Ningfeng anteriormente. Este homem era Darius e ele percebeu que alguém havia tirado tudo do corpo deste homem morto, sugerindo que ele talvez conhecesse este homem morto antes. De repente, Darius foi avisado por Kuang Lan para não se mover dali, e ela perguntou quem ele era. Darius disse para ela se acalmar e afirmou que era um membro da Cloud Mirage, enquanto mostrava um emblema que servia como prova de sua filiação. Kuang Lan lembrou que Cloud Mirage era um grupo não oficial composto inteiramente por lutadores, mas como ela tinha ouvido que eles operavam em segredo, queria saber o motivo de Darius, um membro da Cloud Mirage, estar ali. Darius respondeu que veio aqui por causa deste homem morto, porque aparentemente este homem costumava ser um deles, mas traiu a organização e ajudou monstros a invadir a organização, matando a maioria deles, deixando apenas alguns sobreviventes. Kuang Lan suspeitava que a morte deste homem foi o que parou a atual invasão, mas Darius sabia disso com certeza, e tinha sua própria pergunta para fazer se foram eles que mataram este homem. Kuang Lan negou que fossem eles, o que só confundiu ainda mais Darius sobre quem poderia ter matado esse homem, já que ele tinha tentado o seu melhor até agora, mas nem sequer conseguiu tocá-lo porque esse cara sempre escaparia. Kuang Lan, por outro lado, estava perplexo ao ver o estado do Capitão John, que foi derrotado por aquele escravo guardião, apesar de ser um aventureiro de 3 transformações. Neste momento, com Kuang Lan e Darius, não podia deixar de se perguntar se realmente havia uma pessoa tão poderosa nessa cidade que pudesse matar aquele demônio com um único golpe assim. Darius começou a caminhar e Kuang Lan perguntou para onde ele estava indo, ao que Darius apenas respondeu que estava indo procurar algo. Enquanto isso, na casa de Ningfeng, seu sorriso chegava aos olhos ao conseguir 2 itens de nível laranja, a armadura e calças da glória eterna, ambos exigindo que o usuário tivesse pelo menos 120 níveis para usá-los. Essas recompensas eram ainda mais empolgantes do que as recompensas do chefe da última vez, e Ningfeng descobriu por que aquele cara não estava usando elas. Significa que o nível dele não era alto o suficiente. Ningfeng percebeu que se tivesse sido alto, ele talvez tivesse que usar habilidades proibidas para derrotá-lo. Mas sobre o amuleto, Ningfeng não conseguia ver nenhuma informação sobre ele através do sistema, o que o fez se perguntar se havia algum deus antigo ou algo escondido dentro. Ao mesmo tempo, por meio deste amuleto, o Senhor dos Demônios conseguia ver e ouvir as palavras de Ningfeng. E justo quando se sentiu aliviado por pensar que não havia sido descoberto, ele ouviu as dúvidas de Ningfeng sobre alguém se escondendo lá. O Senhor dos Demônios pulou de medo e cortou todas as conexões para não arriscar expor sua localização. Isso causou medo não apenas nele, mas em todos os outros monstros também. E no final, o Senhor dos Demônios não pôde deixar de se perguntar como Ningfeng o percebeu. No dia seguinte, no hospital da cidade, o Capitão Zack parecia ter recobrado a consciência e ele mencionou ter visto um jovem lutador que salvou todos na cidade. O Capitão Zack foi na verdade ajudado pelo homem de armadura verde, Darius, e justamente nesse momento, ambos viram o inimigo fugindo ao ver aquele jovem. Kuang Lan podia sentir vagamente que, quem quer que fosse essa pessoa misteriosa, sua força não era inferior à dela. Isso causou algumas preocupações para eles, pois Kuang Lan suspeitava que essa pessoa provavelmente não estivesse registrada, já que não conseguiram encontrar nada sobre ela. O Capitão Zack mencionou que, com uma pessoa assim vivendo entre eles, já se sente muito mais seguro do que antes. O homem atrás de Queenland sugeriu uma ideia de que eles poderiam tentar rastrear os resquícios do poder sombrio do campo de batalha de ontem. No entanto, ele tinha um medo. E se essa figura misteriosa também for um mutante? O que significaria que, em vez de segurança, eles poderiam estar em um perigo muito maior. Então, o Capitão Zack interrompeu seus pensamentos e disse que estava apenas exagerando, mas Kuang Lan não conseguiu chegar a um veredito final sobre essa figura misteriosa.
Por outro lado, Ning Feng acabou de chegar na área de outro reino secreto com o propósito de sua tarefa de transferência de trabalho. Ning Feng foi direto ao Templo da Radiância para a missão, mas inesperadamente parecia que estava sendo seguido por ninguém menos que o Homem de Armadura Verde. A cena voltou à noite anterior no prédio de comércio, onde Darius visitou em busca dos itens laranja, um conjunto de armadura e calças de classificação S. O gerente Winston apertou as mãos para dar as boas-vindas a Darius, e o agente-chefe de cabelo roxo estava muito ansioso para atender a este homem rico e de aparência forte por seu dinheiro. Através do gerente Winston, Darius soube de um jovem disposto a vender exatamente o conjunto de armadura e calças de nível S que Darius estava procurando, após o que Darius perguntou ao gerente onde estava essa pessoa agora. Winston respondeu que o homem não veio aqui hoje, pois parece que tem algo para fazer. Darius lembrou-se de que essa pessoa provavelmente tinha o conjunto da relíquia de seu mestre, então ele perguntou a Winston sobre a localização de Ning Feng, pronto para pagar apenas pela informação também. Winston estava ficando um pouco hesitante ao notar que no momento em que Ning Feng colocou o traje à venda, este jovem veio imediatamente como se tivesse planejado isso. Winston confirmou a localização de Ning Feng através da pessoa que ele incumbiu de investigá-lo, e após Darius partir, Winston recordou que, segundo sua investigação, os pais de Ning Feng eram apenas profissionais comuns de 2 estrelas que desapareceram cedo. Ning Feng foi deixado sozinho e frequentou a escola da cidade, despertando sua profissão bem tarde, aos 18 anos, que era apenas uma profissão de uma estrela. A vadia de cabelo roxo achou que nosso cara era um lixo e questionou onde ele poderia ter conseguido os itens. O agente chegou à conclusão de que ele poderia tê-los roubado, o que deve ser o motivo pelo qual Darius estava procurando por ele. Winston pensou que, mesmo que não fosse roubado, os meios pelos quais ele o conseguiu não seriam legítimos nas circunstâncias. E de qualquer forma, ela concluiu que Ning Feng agora teria que enfrentar a ira daquele cara da 4ª transformação. Enquanto isso, Darius ainda estava seguindo Ning Feng, com a suspeita de como este jovem misterioso poderia derrotar a invasão do reino secreto que derrotou até seu mestre. Ele só sabe que, por enquanto, as relíquias de seu mestre estavam com o cara, e se ele não for uma pessoa forte, então era mais provável que houvesse alguém forte por trás dele. Então é melhor ele continuar cauteloso com ele. À medida que Ning Feng caminhava mais adiante, viu vários aventureiros lutando contra os monstros fora do Templo da Radiância e agora decidiu trocar para sua roupa de aventureiro. Darius imaginou que deveria ser capaz de avaliar a força de Ning Feng com seu equipamento, mas para sua decepção, Ning Feng apenas mudou para uma roupa muito comum, o que apenas o fez parecer um estudante que ainda não se formou. Então ele pensou que Ning Feng poderia estar fazendo isso de propósito para se disfarçar. Assim, a partir daí, Darius levou o seguinte mais a sério e usou sua habilidade de marketing no corpo de Ning Feng para saber sua localização a qualquer momento. Ele também guardou a aparência de Ning Feng, a mesma dos trajes casuais, para diferenciá-lo facilmente dos outros no campo de batalha. Ning Feng simplesmente entrou direto no Templo da Radiância e Darius se perguntou o que ele iria fazer com essas partes de monstros de baixo nível. Foi então que Ning Feng foi subitamente atacado pelo raio congelante de um monstro, mas seu campo de força bloqueou o ataque sem que ele precisasse fazer nada. Darius ficou chocado ao ver uma habilidade de defesa absoluta assim, e começou a perceber que até mesmo monstros começaram a temer Ning Feng pela sua presença. Ning Feng então foi e ficou cara a cara com o chefe final deste Templo da Radiância, mas não era tão forte, então Darius se perguntou por que Ning Feng veio aqui. Embora o próprio chefe final tenha suado e não tenha se movido para ficar seguro de ser atacado por este verdadeiro monstro aqui, referindo-se a Ning Feng, enquanto Ning Feng simplesmente não se importou com esse chefe, já que não foi mencionado na missão de mudança de classe. Então ele foi ao redor da estátua para um lugar escondido, depois do qual Ning Feng deduziu que este deve ser o local e que o anjo com asas e armadura deve ser o chefe para o qual ele veio aqui. Assim como ele esperava, os olhos do anjo começaram a brilhar, e ele imediatamente começou a criar distância entre ele e Ning Feng. Ning Feng se perguntou por que ele recuou, enquanto Darius, que estava assistindo de trás, não conseguia acreditar que havia um chefe raro e escondido neste lugar. Ele não conseguia entender como Ning Feng saberia disso, mas para Ning Feng, ele apenas revisou sua missão novamente para confirmar que o Anjo de 6 Asas era o que ele precisava derrotar. Então Ning Feng também estava pronto para a ação de completar esta missão de classificação S, enquanto o Anjo de 6 Asas estava fugindo por sua vida, mas ele não sabia para onde mais poderia escapar em seu próprio reino secreto aqui. O Anjo de 6 Asas estava prestes a sair do templo para o céu, mas Ning Feng não queria perder mais tempo, então ele ativou o feitiço proibido, Abismo do Trovão, que convoca uma enorme tempestade que rivaliza com o poder dos céus. Um olho gigante e assustador se abriu no céu e desencadeou aquele trovão maciço que nem poderia ser descrito apenas como avassalador. A tempestade caiu diretamente sobre o Anjo de 6 Asas, deixando Ning Feng sem precisar fazer muito para persegui-lo mais. Enquanto isso, o Templo da Radiância desmoronava ao ser atingido diretamente pelo trovão aterrorizante, e Darius estava extremamente apavorado com a cena que acabara de presenciar. Enquanto o templo continuava desmoronando, Darius recordava que nunca tinha visto uma magia tão devastadora a este nível, e agora tinha certeza de que a força de Ning Feng era definitivamente mais do que a do seu mestre. Ele se perguntou se estava em torno do nível 8 de transformação, mas de qualquer forma, para Ning Feng, ele estava tranquilo em ficar um pouco irritado, já que não conseguia subir de nível com toda a experiência de derrotar monstros aqui, pois teria que completar a primeira missão de transformação primeiro. Ele decidiu apenas voltar e entregar a missão, sentindo-se satisfeito apenas com o emblema sagrado que conseguiu, que também era um item de nível laranja que fornece permanentemente mais 8 de atributo de espírito e efeito de recuperação de 100%.
Minfeng estava prestes a usar o pergaminho de teletransporte para voltar, mas naquele momento Darius o chamou diretamente de chefe. Ningfeng ficou chocado ao ver alguém ali, e se esse cara viu tudo o que ele fez, Darius pensou que Ningfeng parecia chateado por sua interrupção, então ele começou a pedir desculpas e dizendo que poderia explicar. Então, eles ouviram os alarmes de perigo para os aventureiros, e Ningfeng disse a Darius para primeiro sair daqui, depois poderiam conversar. Depois disso, eles foram para debaixo de uma árvore, e Ningfeng descobriu que Darius o seguiu até aqui. Aqui, Darius afirmou que não tinha a intenção de ser grosseiro, e ele apenas queria confirmar algo, dada a jovem idade de Ningfeng. Ele não teria acreditado o quão forte Ningfeng era se não tivesse visto por si mesmo. Darius mencionou que seu mestre sacrificou sua vida no passado apenas para selar temporariamente o reino secreto que invadiu sua organização, e mesmo assim, o traidor escapou da cena. Então, ao longo dos anos, Darius soube que os traidores usaram muitos humanos como oferendas sacrificiais para romper aquele selo no reino secreto. Ningfeng não estava muito interessado na história, mas achava problemático que, se este poderoso da quarta transformação, Darius, não tivesse se mostrado, Ningfeng não o teria notado de todo. Incomodava-o um pouco subir de nível rapidamente se ele não quisesse ser exposto. Darius ficou assustado com o silêncio de Ningfeng, pois pensou que Ningfeng poderia estar pensando em silenciá-lo matando-o. Darius então agradeceu a Ningfeng por vingar seu mestre e afirmou que se algum dia precisasse de algo, bastava avisá-lo. Ningfeng pensou que, como essa pessoa era como um lobo solitário poderoso, ele poderia ser útil para ele. Então ele apenas deixou claro para Darius que ninguém mais deveria saber o que aconteceu hoje além de Darius, e Darius prometeu manter a boca fechada. Darius estava convencido de que, embora as habilidades de Ningfeng estivessem cheias de um forte poder das trevas, não prejudicaram nenhum inocente e até salvaram a cidade, anteriormente, ao repelir a invasão do Reino Secreto. Ele admirava Ningfeng por fazer essas coisas sem sequer exigir nada em troca. Darius decidiu se estabelecer na mesma cidade Chander, para poder ficar perto de Ningfeng. O telefone de Ningfeng tocou e era a professora Kai, querendo saber onde ele estava. Ningfeng respondeu que estava fora da cidade e estava voltando para casa. Ele perguntou se ela precisava de algo, ao que ela apenas respondeu que tinha algo para discutir quando ele voltasse. Ningfeng se perguntou por que ela ligou de repente, enquanto do lado da professora Qiu, Quanglan também estava presente e ela perguntou como foi a ligação. A professora Qiu respondeu que Ningfeng estava bem e já estava a caminho de volta. Guanlan mencionou que era bastante surpreendente para um estudante que acabou de despertar já estar vindo para conseguir seu primeiro trabalho de transformação, e se ela não tivesse percebido, eles teriam perdido esse. A professora Qiu acreditava que Ningfeng não era uma má pessoa, mas Guanlan queria verificar isso pessoalmente. Ela se lembra da reunião da organização Lone Shadow antes, onde estavam falando sobre os perigos recentes, e então Guanlan fez sua pergunta. Esses dois feitiços proibidos poderiam ser lançados por um mutante? Houve um momento de silêncio antes do velho perguntar a Guanlan como ela podia duvidar disso, apesar de ser uma mutante ela mesma. Era porque ela deveria saber que todos os mutantes precisam pagar o preço equivalente por usar o poder das trevas, e quanto maior o feitiço, maior o preço. E a quantidade de energia das trevas necessária para um feitiço proibido levaria qualquer mutante até a se transformar em um monstro como preço a pagar com seu corpo. Então um mutante de nível de ameaça rei simplesmente não poderia existir. O cara de cabelo azul a chamou de confusa, por até imaginar um mutante de nível real, e brincou que ela deveria começar a escrever histórias se gostava tanto de imaginar coisas. Quanglan afirmou que estava apenas considerando todas as possibilidades e cabia a eles decidir se iriam ouvir ou não. O homem a chamou de incompetente por ainda estar discutindo sobre isso. E ele apostou que se realmente houver um mutante de nível rei, ele deixaria feliz que ela usasse sua cabeça como uma bola de futebol. O velho concluiu a reunião negando o pedido de Quanglan, que solicitava mais pessoal da organização Sombra Solitária. Ela perguntou se isso significa que eles não confiam nela, mas o velho apenas os dispensou porque precisavam de mais tempo para considerar. Quanglan achou que não valia a pena continuar falando sobre isso, quando de repente uma mulher entrou para dar notícias ao capitão sobre o Templo do Brilho se despedaçar por causa de uma magia destrutiva. Ela relatou que felizmente não houve vítimas. A professora Qi ficou surpresa ao ouvir os detalhes da reunião, pois lembrou-se de Ningfeng escolher o Templo do Brilho para seu local de treinamento. Quanglan conectou todos os pontos e isso a interessou ainda mais para descobrir o papel de Ningfeng em tudo isso. Enquanto isso, na cidade de Longbow, que estava perto do Reino Secreto com o Templo da Radiância, havia uma enorme barreira ativada ao redor da cidade e agora Ningfeng e Darius tinham que esperar com outros para ir a qualquer lugar. As autoridades asseguraram aos cidadãos para não se preocuparem, pois a barreira foi elevada ao nível máximo de alerta para sua proteção, então eles estavam seguros. Seguro. Ningfeng não esperava que a comoção causada por ele desencadeasse diretamente o alerta máximo, e agora ele terá que esperar até que esse alerta seja suspenso. Nesse momento, uma rachadura se formou no céu, e quem a causou foi um demônio superior que planejava invadir a cidade humana. O demônio se perguntou por que os humanos já tinham ativado uma barreira, como se soubessem que ele estava chegando. Embora isso fosse irrelevante para ele, pois de qualquer maneira ele lançou o ataque aos humanos junto com o exército de monstros que trouxe. O demônio apontou para a barreira para abrir uma brecha nela, após o que ele comandou todo o exército a desferir um ataque contra eles.
Todos os cidadãos rapidamente viram um exército de monstros aparecer do nada. E além disso, eles também conseguiram atravessar a barreira. Os agentes de segurança não esperavam que isso acontecesse. Enquanto os monstros imediatamente começaram a matar as pessoas, criando uma comoção na área. Os oficiais não conseguem entender como os monstros romperam a barreira, mas agora não era o momento de ficar pensando, pois precisavam evacuar os cidadãos. Darius ativou sua chave marcial para sentir a situação e informou Ning Feng que isso poderia ser outra invasão de alta intensidade de demônios. Ele perguntou a Ning Feng se eles deveriam intervir, e Ning Feng perguntou a ele se tinha uma solução para isso. Darius estava perplexo ao pensar por que o chefe lhe pediria uma solução quando ele próprio era tão forte, o que significa que Ning Feng estava na verdade testando Darius naquele momento. Darius decidiu lidar com isso sozinho para provar seu valor a Ning Feng, enquanto Ning Feng achou que seria mais conveniente para ele não se envolver devido à natureza destrutiva dos feitiços sombrios proibidos, o que pode ferir os civis. Agora o alto demônio despencou no chão, emanando uma presença pesada de magia negra ao seu redor, e ele não parecia estar planejando esperar para matar. Os oficiais de segurança começaram a disparar flechas no alto demônio, mas não adiantou, pois o demônio nem se deu ao trabalho de desviar de ataques tão fracos. Um espadachim tentou atacar pelo ponto cego do demônio, mas foi morto instantaneamente pelo balanço reflexivo da mão do demônio. O arqueiro estava com medo, pois não conseguia nem tocar neste demônio, enquanto o demônio continuava andando casualmente, fazendo a observação de que não havia fortes entre os humanos. O demônio dirigiu-se aos grupos de pessoas para achatá-los e balançou sua espada contra uma garota de cabelos azuis indefesa. Mas inesperadamente para o demônio, seu ataque foi bloqueado por Darius com sua adaga e apenas uma mão. O demônio podia sentir a força deste de verdade, e Darius comentou que não deixaria seu chefe se envolver pessoalmente, pois apenas perderia o tempo do chefe. Então ele preferia cuidar da situação sozinho. Ming Fang não se lembra de quando se tornou chefe de Darius, enquanto o demônio não aceitou a humilhação e estava prestes a retaliar. Mas Darius fez um movimento primeiro e empurrou o demônio para trás. O demônio cuspiu sangue azul pela boca devido ao impacto do ataque de Darius. E antes que o demônio pudesse contra-atacar, ele presenciou o lado assustador de Darius seguindo com outro ataque. Darius usou adagas gêmeas para lançar uma série de golpes brutais no demônio e terminou de forma chamativa. Os civis viram a cena e estavam confiantes de que este homem definitivamente eliminaria todos os demônios. Darius nem hesitou até matar o demônio, e continuou andando sem mudar de expressão. Darius era na verdade um aventureiro de nível 137 com sua profissão de artista marcial secreto, uma classe oculta de 5 estrelas. Ning Feng ficou extremamente impressionado com a performance de Darius, mas manteve uma aparência composta e apenas comentou que não foi ruim. Agora que o líder dos monstros foi eliminado, o moral dos outros oficiais de segurança aumentou, e eles começaram a limpar os monstros restantes. Darius perguntou a Ning Feng se precisava que ele fizesse mais alguma coisa, ao que Ning Feng apenas respondeu com um joinha, dizendo que seu trabalho estava concluído aqui e foi ótimo. As pessoas que os viram se perguntaram por que um lutador tão formidável mostrava tanto respeito por aquele jovem, e especularam que Ning poderia ser apenas o filho de um ricaço, e Darius era seu guarda-costas. Agora, Darius tirou o saque que obteve ao derrotar o alto demônio, e entregou a Ning Feng. Outras pessoas começaram a esperar obter aqueles itens de nível laranja, e a garota estava até pronta para servir como empregada para Ning Feng em troca deles. Os itens laranja continham um livro de habilidades baseado em agilidade, que Ning Feng achou que seria ótimo para Wang Yu, e o outro item era o escudo escuro, que ele poderia vender por dinheiro depois. Depois disso, o oficial de segurança com a armadura de cavaleiro perguntou a Darius e Ning Feng se poderiam ter uma palavra com eles. Eles levaram Ning Feng e Darius ao chefe deles, o prefeito da cidade Longbow, porque o prefeito queria agradecê-los por salvar a cidade. O prefeito se apresentou como Marcus Drake e perguntou aos dois se eles não eram daqui. Ning Feng respondeu que veio aqui a negócios, mas acabou ficando preso devido ao bloqueio. Ele perguntou ao prefeito com olhos frios por que estava sendo mantido ali por tanto tempo. O prefeito respondeu que não se podia evitar por causa do alerta máximo de segurança e pediu desculpas a ele pelo erro deles. Ning Feng disse educadamente que não havia necessidade de pedir desculpas, porque ele sabia que era sua culpa ter acionado a barreira. Então o prefeito pediu a seus homens que pegassem os pergaminhos voadores, que ele queria dar a Ning Feng como compensação. Ning Feng achou que os pergaminhos voadores eram um bom item, e eram bastante raros de encontrar, pois podiam ser usados apenas uma vez. Então, o prefeito pediu a Ning Feng se ele poderia ficar aqui na cidade Longbow por alguns dias, já que podem precisar de tempo para consertar a barreira e monstros poderiam atacar nesse período. Ning Feng mencionou que sua agenda estava apertada, então ele não podia atender a esse pedido, e ele queria voltar rapidamente para completar a missão a tempo. Ning Feng perguntou um pouco rigidamente se o prefeito achava que ele era tão desocupado, o que fez o prefeito reconsiderar seu pedido. Nesse momento, os pergaminhos chegaram, e o prefeito deu a Ning Feng o pergaminho voador junto com um cartão preto supremo, que funciona em qualquer empresa de comércio. Ning Feng lembrou que o cartão negro supremo era basicamente a prova de que ele era um VIP, e era dado apenas a poucas pessoas selecionadas. Ele concluiu que o prefeito devia ter uma excelente reputação na companhia de comércio. Então, com isso, ele aceitou os itens e o prefeito ficou feliz que seus sentimentos foram compreendidos. Caso contrário, ele poderia ser culpado por perder a favorabilidade de indivíduos tão fortes. O prefeito perguntou a Ning Feng se poderia esperar a ajuda deles no futuro, e Ning Feng respondeu que não seria um problema. Enquanto ele tiver tempo, ele ajudará.
Maier e os outros ficaram extremamente felizes ao ouvir isso, já que significa que sua cidade estará segura no futuro. Agora, Yingfeng e Darius usam os pergaminhos voadores para voar em alta velocidade de volta para sua cidade. Enquanto isso, no Salão da Transformação, o grupo de Wang Yu estava ansiosamente aguardando que ela saísse com sua segunda missão de transformação. Logo ela saiu junto com Xiaoqiang, e de repente, Wang Yu percebeu alguém chegando com a ajuda de pergaminhos voadores. Xiaoqiang perguntou o que estava errado quando ela respondeu que entre aquelas duas pessoas, achava ter visto Ningfeng também. Xiaoqiang perguntou se ela tinha certeza disso, já que os pergaminhos voadores custam milhares de cristais, e eles podem ser muito caros para um cara pobre como Ningfeng. E além disso, também não era possível para um cara recém-despertado ir até o salão de transferência de emprego. Wang Yu estava irritada e avisou Xiaoqiang para não ousar dizer nada de ruim sobre Ningfeng novamente, senão faria com que ele se arrependesse. Xiaoqiang odiava ser tratado assim, e se perguntava por que ele sempre mencionava aquele perdedor inútil. O clérigo veio à frente e perguntou a Wang Yu e Xiaoqiang como foi a segunda transformação deles. Xiaoqiang respondeu que acabou conseguindo uma missão de classe A e, infelizmente, não conseguiu uma de classe S. Outros tentaram animá-lo, dizendo que já era incrível o suficiente completar sua segunda transformação aos 18 anos e que ele seria incluído na lista supernova pelas principais universidades. O clérigo perguntou a Wang Yu em seguida e, por alguma razão, Wang Yu ficou quieta por um momento. Seu silêncio deixou os outros curiosos, e eles pensaram se ela acabou recebendo uma missão abaixo do nível C. Xiaoqiang pensou que ela nem sempre seria um gênio e se ela de fato recebeu uma missão de nível baixo. Então, ele poderia tentar ser agradável aos olhos dela, tentando confortá-la desta vez. Mas, para sua surpresa, Wang Yu respondeu: por que ela precisaria de consolo quando de fato conseguiu uma missão de rank S? Todos ficaram surpresos com a notícia, pois conseguir uma missão de rank isso era extremamente raro. No entanto, o motivo pelo qual Wang Yu parecia um pouco angustiada era porque sua missão na verdade a recompensava com uma classe oculta que ela nunca tinha visto antes. Xiaoqing questionou como a classe de alguém mudava para uma classe oculta, quando as classes já eram determinadas no momento do despertar. Wang Yu sabia disso também, mas quando ela foi para a segunda transformação, ela se deparou com a chance de mudar para uma classe oculta, de arqueira ágil para sombra vanguarda. Foi possível por causa do emblema da vanguarda que ela consumiu antes, e Wang Yu estava contemplando essa mudança inesperada. Ela lembrou que o emblema dado por Ningfeng se revelou mais do que apenas um item, e se perguntou se a confiança que Ningfeng tinha quando a deu significava que ele já sabia que algo assim aconteceria. Ela escolheu avançar para a classe oculta, e depois de contar todo o processo aos seus companheiros de equipe, o clérigo perguntou como ela pôde tomar uma decisão tão grande tão rapidamente. Xiaoqing, por outro lado, acreditava que poderia haver uma falha no sistema de troca de trabalho, e disse a ela para não tomar uma decisão tão apressada, pois isso poderia arruinar toda a sua vida. Wang Yu percebeu que ele estava insatisfeito com o desenvolvimento dela, então deixou claro que ele deveria cuidar dos seus assuntos. Outros, por outro lado, estavam felizes por ela, e a clériga desejava que pudesse ter uma amiga como Ningfeng. Xiaoqiang ficou com ciúmes dela, e ele queria obter um emblema para si mesmo, custasse o que custasse. Enquanto isso, Ningfeng estava olhando para o emblema divino, que proporcionava um aumento permanente de 5 pontos em resistência e espírito. Ele consumiu este emblema para completar a missão de Rank S, e após absorvê-lo, Ningfeng viu o processo de sua primeira transformação. Ele recebeu uma habilidade passiva, Manipulação Precisa de Feitiços Proibidos, que lhe permitia controlar significativamente o poder da escuridão. Enquanto isso, Darius estava esperando ao fundo, e ao mesmo tempo, Quan Lan chegou e viu Darius, reconhecendo-o como o mesmo lutador que ela tinha encontrado antes. Ela se perguntou por que Darius estava ali, como se estivesse protegendo Ningfeng. Quan Lan havia investigado Darius anteriormente e descobriu que ele era incrivelmente talentoso por ter uma quarta transformação em uma idade tão jovem. Ele era basicamente um gênio, mesmo a nível nacional. No entanto, ela não conseguia entender o que ouviu da equipe deste lugar, afirmando que quando Darius entrou aqui, ele estava sempre atrás de Ningfeng e mantinha uma atitude muito respeitosa em relação a ele. Quan Lan informou a professora Kai uma coisa com certeza, que sua aluna Mingfeng definitivamente não era simples, e deixou o resto para ela confirmar, enquanto Mingfeng voltava de sua primeira transformação. A crença da professora Qi no seu aluno não vacilou de forma alguma, estando certa de que ele nunca se tornaria inimigo deles. Ningfeng estava saindo casualmente do local enquanto conversava com Darius quando foi chamado pela professora Qi. Ningfeng não esperava vê-la aqui e lembrou que ela tinha algo para falar com ele. Ao mesmo tempo, Daria chamou Ningfeng de chefe e disse que respeitaria sua privacidade e esperaria ali. O rosto de Ningfeng ficou pálido, e ele rapidamente explicou ao professor Kai que o cara estava apenas brincando. Então a professora Kai perguntou a Ningfeng se ele já havia completado sua primeira transformação. Ningfeng ficou surpreso com essa revelação e permaneceu em silêncio por 1 minuto, pensando no que deveria responder agora. Mas como a professora Cha sempre cuidou dele, ele sabia que podia confiar nela, então Ningfeng foi honesto ao dizer que ele realmente completou sua primeira transformação, e não queria exatamente explicar muito para mais ninguém, já que era complicado. A professora Qi tinha lhe perguntado outra coisa então, ele foi influenciado pelo poder das trevas. Ningfeng perguntou a ela por que questionou isso, já que significava que ela poderia saber algo sobre seu sistema. A professora Qi afirmou que houve anomalias no mundo, incluindo muitas invasões em reinos secretos, que também afetaram muitas pessoas com o poder das trevas, transformando-as em mutantes.
Ningfeng apenas respondeu que ele não era um mutante nesse caso, e ele se lembrou que os mutantes eram rigorosamente monitorados pelas autoridades, então ele não queria se envolver com eles de forma alguma. Professora Q perguntou se ele poderia cooperar com mais uma coisa enquanto tirava uma peça de rocha preta. Ela pediu que ele injetasse seu poder mágico nesses cristais, pois mostraria o poder da escuridão dentro dele. O rosto de Ningfeng começou a suar de tensão, e sua hesitação fez com que a professora Q suspeitasse dele. Ningfeng apenas afirmou estar um pouco nervoso, e tentou injetar um pouco de poder das trevas naquela pedra. De repente, a rocha escura explodiu em pedaços, e Ningfeng sabia muito bem o motivo. Professora. Por outro lado, o professor Kai ficou chocado com essa reação. Ningfeng perguntou o que estava acontecendo, e o professor Kai lembrou que essa pedra era na verdade um cristal demoníaco, muito sensível ao poder das trevas, por isso era usado para detectar mutantes. Quando o cristal era injetado com o poder das trevas, ele tremia, e quanto mais intenso o tremor, maior a quantidade de poder das trevas que alguém possuía. Mas o professor Kai não sabia exatamente o que significava se a pedra simplesmente explodisse assim. Enquanto o professor Qi e Ningfeng olhavam para o cristal demoníaco despedaçado com confusão, Ningfeng disse a ela que poderia ser um pouco inacreditável mudar de profissão logo após despertar, mas ele queria saber se ela poderia confiar nele como pessoa, já que se conhecem há tanto tempo. A professora Qianyu Ningfeng perdeu seus pais quando ainda era jovem e também despertou mais tarde do que os outros, então já era notável ele manter uma natureza tão otimista e positiva. Ela afirmou que confiava nele, mas que era seu dever relatar esses eventos. Ela pediu sua compreensão e Ningfeng entendeu bem. No entanto, ele não consegue pensar em como os oficiais responderiam e pode até ter que deixar a cidade Chandra no pior cenário. Depois disso, a professora Kei retirou um item e disse que era algo que ela queria dar a ele para parabenizá-lo por sua primeira transformação. Era um livro de feitiços de nível roxo, e Ningfeng aceitou-o felizmente. Ele agradeceu à professora Kei por cuidar dele todos esses anos e também preparou um presente para ela. Ningfeng apresentou um item de nível laranja, o Cinto das Asas Sagradas, que aumentava o poder espiritual em 20, recuperava a resistência e os poderes de cura em 50% e ainda proporcionava 100% de resistência ao poder das trevas. Também tinha uma função que permitia ao usuário lançar feitiços de cura sem entoação. A professora Kei ficou maravilhada por receber um item laranja assim, e o efeito sem entoação poderia salvar vidas em momentos cruciais. Ela disse a ele que não poderia aceitar algo tão precioso, mas Ningfeng respondeu que era apenas a recompensa da sua primeira transformação, então ele queria dar a ela. Depois de simplesmente entregá-lo a ela, Ningfeng mencionou que seus amigos estavam esperando, então ele se despediu enquanto parecia descolado. Quando a professora Kai o viu sair com Darius, tentou assimilar como Ningfeng simplesmente tinha um item laranja como aquele, tornando-o um pouco misterioso. Mais tarde, no escritório dos aventureiros, ela foi relatar o ocorrido a Quan Lan, e nunca tinha visto uma situação de um cristal demoníaco se estilhaçar antes. Quan Lan se perguntou, e se a organização Lone Shadow acabar considerando Ningfeng uma ameaça? Provavelmente eles o fariam seu alvo. Quan Lan decidiu deixar por isso mesmo porque Ningfeng estava além da compreensão deles. Portanto, estava claro que se ele fosse realmente uma pessoa forte, eles deveriam fazer de tudo para conquistá-lo em vez de irritá-lo ao investigar demais. Ela suspendeu a investigação sobre Ningfeng e ordenou que todas as informações relacionadas a ele fossem rigorosamente seladas. A professora Kei concordou com essa proposta feita por Quan Lan, já que ela queria protegê-lo. Agora Quan Lan voltou sua atenção para Darius e considerou que deveriam tentar recrutá-lo. Enquanto isso, na casa de Ningfeng, Darius perguntou por que ele parecia um pouco infeliz. Ningfeng respondeu que soube pela professora que a investigação sobre ele havia sido cancelada. Darius perguntou se isso não era uma coisa boa, mas Ningfeng estava preocupado em subir de nível no futuro, porque agora, toda vez que ele acabasse destruindo um reino secreto, seria descoberto imediatamente. Ele imaginou que isso ia causar muitos problemas mais tarde pelas autoridades. Darius admirava como Ningfeng se preocupava tão casualmente com algo como destruir o reino secreto toda vez. Darius não teria acreditado que era verdade se não tivesse visto com seus próprios olhos. Darius sugeriu que o chefe poderia tentar subir de nível nos reinos secretos não registrados, pois houve a descoberta de muitos reinos secretos recentemente, e alguns deles não eram geridos pelas autoridades devido à falta de recursos. Mingfang achou que valia a pena tentar e perguntou a Darius se ele tinha alguma informação sobre eles. Darius obteve informações sobre 2 reinos secretos não registrados por enquanto, e se o chefe precisar, ele poderia reunir mais informações. Ningfang decidiu confiar nisso com ele, e começou a ver como era conveniente deixar Darius lidar com essas coisas. Agora, Ningfang planejava ir ao posto de troca para vender o saque, depois do qual planejava tirar uma folga por um tempo. Ele não estava preocupado em ficar para trás, já que todas as suas habilidades já estavam em um nível proibido. Enquanto isso, Darius foi a um grande hotel para passar a noite e ele planejava encontrar um lugar para alugar em breve. Foi então que ele foi saudado por um homem de terno preto, e ao perguntar sobre a identidade, o homem se apresentou como Zhang Ji, o prefeito da cidade de Chandor, e ele veio após ouvir sobre como Darius ajudou durante a invasão do reino secreto antes. Ele perguntou a Darius se ele tinha planos de se estabelecer aqui na cidade de Chandor, ao que Darius respondeu que planeja ficar aqui. Zhang Ji ficou feliz ao ouvir isso e deu as boas-vindas a Darius com um cartão especial de privilégios para aventureiros. Darius foi prometido a receber tudo o que ele precisar, e ele aceitou o cartão. Zhang Ji ouviu dizer que outras cidades anteriormente tentaram recrutá-lo, mas todas foram rejeitadas.
Ele esperava que Tiandor não fosse menosprezada como um lugar pequeno agora. Darius aceitou o gesto gentil do prefeito e eles apertaram as mãos para a cooperação no futuro. Darius achou que esses privilégios especiais poderiam ser úteis para seu chefe no futuro, então ele deveria mantê-los. Enquanto isso, o prefeito estava apenas feliz por ter um quarto especialista em transformação na cidade para torná-la mais segura. Agora o prefeito perguntou a Darius se ele estava procurando um lugar para ficar, caso em que ele providenciaria um imediatamente. Enquanto isso, o nosso garoto estava jogando a liga e acabou de vencer uma partida e viu que já estava tarde. Ele estava prestes a dormir quando viu que seu grupo de classe ainda estava conversando a esta hora. Os estudantes da sua turma estavam falando sobre seus níveis, e todos ainda estavam tentando alcançar o nível 30 antes dos exames de admissão na universidade. Ningfeng então lê algumas mensagens de texto de estudantes referindo-se a ele como um cara preguiçoso que estava jogando até agora. Ningfeng não gostava de ser perseguido por esses admiradores de Wang Yu, que estavam apenas com ciúmes dele, e então viu o professor Kai retirando as mensagens zombeteiras do grupo. Ming Fan ao ver aqueles caras sendo repreendidos. Foi então que ele viu as notícias sobre invasões do Reino Secreto em outras cidades. Os alunos discutiram que algumas cidades pareciam já ter caído para os monstros, e então alguém mencionou que a cidade deles também havia sido recentemente visada, mas que alguém por acaso a havia repelido. Os estudantes se sentiram mais seguros com algum cara misterioso e forte na cidade e desejaram respeitar esse salvador como um ancião. Ming Fan ficou um pouco decepcionado com o comentário, e ele se lembrou de como os monstros simplesmente fugiram da última vez quando ele encontrou uma invasão. Ao mesmo tempo, o Senhor dos Demônios espirrou em seu lugar e por algum motivo começou a sentir medo. No dia seguinte, no posto de comércio, Yang Qin ainda estava trabalhando mesmo com bandagens dos ferimentos do último acidente. A Vadia Roxa tentou provocá-la por vir trabalhar com ferimentos só para subir de posto mais rápido. Yang Qin recusou. Não era assim. Mas então a Cabeça Roxa disse a ela que o precioso cliente de Yang Qin, Ningfeng, na verdade era um ladrão que roubou de um aventureiro da quarta transformação. Ela achou que ele já poderia estar com problemas agora, mas Yang Qin defendeu nosso rapaz, alegando que ele não era o tipo de cara que poderia roubar. A Cabeça Roxa começou a mencionar como Ningfeng era apenas um cara inútil que despertou tarde com uma única profissão marcante, e como ele nem sequer tinha paz, talvez não soubesse que roubar era errado. Ela acrescentou que o fato de um cara da quarta transformação ter vindo investigar um cara inútil como ele prova que ele era um ladrão. De repente, um pedaço misterioso de pedra surgiu do lado esquerdo da Vadia Roxa do nada, e a fonte não era outra senão Ningfeng. Ele a advertiu para não dizer algo que o fizesse perder a calma. A Cabeça Roxa não esperava que ele estivesse seguro e ficou surpresa. Ela então o acusou de usar feitiços ofensivos dentro do posto comercial e começou a chamar os guardas para lidar com ele. Yang Qin disse a ela para fugir rapidamente antes que o guarda chegasse. Ningfeng a tranquilizou para não se preocupar com isso. Ela estava preocupada com ele, e logo os guardas realmente chegaram junto com o gerente, Winston. Winston ficou ofendido com Ningfeng por agir de forma imprudente dentro do prédio, mas Ningfeng também estava irritado, porque soube que Winston estava conduzindo uma investigação pelas suas costas, e até mesmo o incriminando como ladrão. Winston disse que ser ladrão ou não era conversa para depois, mas por agora ele ordenou aos guardas que o levassem para fora. Ningfeng pegou o cartão preto e perguntou se era assim que tratavam seus convidados. Os guardas imediatamente pararam no caminho, e Winston e a Vadia Roxa ficaram ambos chocados ao ver um cartão preto supremo com Ningfeng. Eles acharam que devia ser falso. Ningfeng mencionou que o recebeu como presente do prefeito Drake. Winston questionou como ele realmente o conseguiu, e Ningfeng apenas disse para ele investigar por si mesmo se quiser confirmar. A Cabeça Roxa perguntou ao chefe o que deveriam fazer agora, e Winston disse aos guardas para ficarem de olho em Ningfeng enquanto fazia uma ligação para se informar sobre o assunto. O posto comercial foi fechado pelos guardas por enquanto, até que a situação se resolvesse. Enquanto isso, o prefeito Drake perguntou a Winston o que estava acontecendo, pois ouviu falar que Winston estava investigando o Sr. Ningfeng. O rosto de Winston ficou imediatamente azul ao perceber que o prefeito parecia conhecer Ningfeng, e ele se desculpou, dizendo que era apenas um pequeno mal-entendido. Winston se lembra de que o pai do prefeito Drake foi um dos fundadores do posto comercial, então era certo que ele respeitaria o prefeito Drake para não arriscar seu emprego. Mas o prefeito Drake estava irritado quando suspeitou que algo estava errado, e gritou com Winston se ele ofendeu Ningfeng de alguma forma. Winston mentiu dizendo que não poderia fazer isso, mas agora o prefeito já estava certo disso. Ele bateu o punho na mesa e anunciou que iria imediatamente ao posto comercial. Winston ficou destruído por dentro, pois não conseguia entender por que o prefeito estava tão zangado só porque Ningfeng estava envolvido. Ele decidiu ligar para Darius, achando que o poderoso da quarta transformação definitivamente salvaria sua imagem perante o prefeito. Enquanto isso, Ningfeng estava passando o tempo na área de espera, e logo, o prefeito Drake e Darius vieram correndo para ver Ningfeng. Ningfeng perguntou por que eles estavam ali, enquanto Yang Qin ficou intrigada ao vê-los. Aparentemente, eles podiam perceber que Maya e Darius estavam irritados com a Cabeça Roxa, o que a deixou assustada como se tivesse feito algo errado. Ela então viu o gerente saindo com uma expressão morta, e quando ela perguntou o que aconteceu, Winston afirmou que tudo tinha acabado agora. O prefeito perguntou a Ningfeng se ele realmente não queria que aquele gerente se desculpasse. Ele assentiu que não havia necessidade, pois não acha que ele seja o tipo de pessoa que se arrependeria apenas se desculpando. O prefeito mandou então demitir o gerente Winston e seu agente, após o que o gerente ficou realmente furioso e bateu na vadia de cabelo roxo por arruiná-lo. O prefeito Drake estava se sentindo envergonhado por isso ter acontecido na frente de Ningfeng, e ele ordenou que os guardas os tirassem.
Depois disso, Ning Fang foi levado para o Lounge VIP, onde se sentou com Darius e o prefeito para tomar um chá. O prefeito notou que Ning Fang parece ter uma boa impressão de Yang Xin, e graças a ela, a reputação do posto de troca foi salva. Enquanto isso, Yang Xin observava como Ning Fang era incrível, mesmo enquanto conversava com pessoas tão importantes. O prefeito deu uma dica a Yang Xin por ser tão diligente em seu trabalho, e ela prometeu trabalhar duro no futuro também. Ning Fang pediu desculpas ao prefeito por tomar seu tempo, mas o prefeito afirmou que estava tudo bem e que os assuntos de Ning Fang eram seus. O prefeito então perguntou se Ning Fang estava interessado em comprar algo do catálogo, e Ning Fang mencionou que estava tentando ver se eles tinham ouvido falar de algo chamado Relíquia do Fim. Tanto o prefeito quanto Darius ficaram confusos ao ouvir isso pela primeira vez, mas Ning Fang apenas se desculpou, dizendo que não era nada além de uma coisa que ele leu na internet. Mais tarde, ele retorna para casa e começa a consumir o livro de habilidades dado pelo professor Kai, que contém a habilidade de reabastecer mana em batalha temporariamente. Ning Fang estava curioso sobre em que tipo de feitiço proibido isso se transformaria, e após aprendê-lo, transformou-se em um feitiço que lhe permite absorver poder sombrio de itens. Ning Fang deixou o entendimento do item e se rendeu à noite. No dia seguinte, o prefeito Drake despediu-se dele e usou o pergaminho voador para voltar para sua cidade de Longmu. Ning Fang queria comer algo agora, então Darius sugeriu que ele comesse em sua casa. Darius guiou Ning Fang até sua mansão, que era tão luxuosa quanto possível, com tudo o que se poderia querer, uma casa grande com móveis de primeira qualidade e aconchegantes. Darius sugeriu a Ning Fang que se mudasse para lá se quisesse, pois ele poderia encontrar outro lugar caso o chefe gostasse de ali. Ming Fung respondeu que economizaria e teria seu próprio lugar mais tarde no mesmo bairro de Darius. Darius perguntou se o chefe precisava de dinheiro. Ele daria com prazer quanto ele quisesse. Mas Ning Fang não precisava do dinheiro dele, já que ele próprio recebeu uma quantia razoável de moedas de cristal vendendo equipamentos recentemente, e agora ele só precisa converter para dinheiro e terá o suficiente para comprar uma vila se quiser. Embora ele não quisesse gastar a maior parte do dinheiro de uma vez, isso poderia esperar. Depois de um chá, Ning Fang estava se sentindo revigorado, e Darius disse que os chefes chegariam em breve. O telefone de Darius tocou, e ele perguntou ao prefeito do outro lado da linha o que estava acontecendo. Era o prefeito Zhang, e ele precisava de ajuda de Darius. Ele mencionou que recentemente uma equipe foi enviada de cima para investigar vários desastres na cidade, então precisavam de alguma cooperação de Darius. Darius olhou para o rosto confuso de Ning Fang e pensou que essa investigação poderia afetar seu chefe, então respondeu ao prefeito que não estava livre hoje, pois queria falar com Ning Fang sobre isso primeiro. O prefeito Jiang disse a ele que estava bem e pediu-lhe para avisá-lo quando tivesse tempo. Darius discutiu isso com Ming Fang, e Ming se perguntou que tipo de pessoas eram essas pessoas da investigação. Enquanto isso, um dos caras desta equipe de investigação parecia estar muito sério em verificar se essa piada sobre algum chefe misterioso e a cidade era verdadeira ou não. Em uma reunião da equipe de investigação, o mesmo homem perguntou a Quan Lan se ela tinha visto este misterioso ônibus. Ela negou que tinha, e o homem afirmou como havia tantos rumores por aí quando ninguém tinha visto este ônibus. Quan Lan mencionou que foi porque a invasão de monstros, incluindo os mutantes que a ajudavam, foram ambas resolvidas por aquele chefe. O homem com olhos de coruja recusou-se a aceitar isso como prova da existência desse chefe e, em vez disso, perguntou a ela o que esse chefe misterioso tinha feito quando os outros lugares estavam sendo atacados. Quan Lan permanecia em silêncio enquanto o professor Kui sabia que ela estava protegendo Ming Fang aqui. Foi então que o prefeito Zhang Di chegou e disse que Darius estava ocupado e não viria à reunião hoje. O cara de olhos arregalados estava irritado com algum aventureiro fazendo o que quisesse, e ele não podia esperar mais. Então, ele declarou que iria assumir total responsabilidade por esta investigação, enquanto o restante podia continuar com outros trabalhos. Mais tarde, na masmorra chamada Túmulo Aoi, o homem de olhos de coruja, Jack, chegou para conduzir uma investigação, mas foi parado pelos guardas por razões de segurança. Jack disse-lhes que era da equipe de investigação e que gostaria de investigar naquela masmorra ali. Eles o deixaram passar e Jack entrou no Túmulo Aoi assim mesmo, apenas para chegar na mesma masmorra de mortos-vivos que foi destruída por Ning Fang no início. Jack ficou maravilhado com a visão da destruição avassaladora ao redor da área, e não conseguia compreender que poder poderia destruir uma masmorra inteira de forma tão completa. Ele podia sentir que até mesmo os resquícios de energia escura ainda eram puros e poderosos, e não importa o que os outros digam, ele não acha que esta existência poderia ser um mero humano ou mutante. Jack foi atraído por toda a energia negra, mas quando tentou absorver um pouco dela, de repente um monstro surgiu do buraco escuro. Jack não esperava que esta área estivesse cheia de tantos monstros poderosos, e ele planejou matar e absorver a energia negra deles para si. Enquanto isso, na casa de Darius, Ning Fang estava jogando quando, de repente, recebeu um alerta de que a última relíquia foi encontrada. Ning Fang não sabia que o sistema podia contatá-lo dessa forma, e quando tentou se concentrar, conseguiu encontrar a localização dessa última relíquia. Ning Fang se preparou para sair imediatamente para verificar isso. Darius viu e perguntou para onde ele estava indo, ao que ele respondeu despreocupadamente que ia sair por um tempo. Ele pediu a Darius para continuar o jogo por ele e tentar não perder pontos de rank. Ming Fan pegou um táxi para o local mais próximo que seus sentidos indicavam, mas então ele notou que algo parecia estar se movendo. Enquanto isso, na masmorra para onde ele estava indo, os guardas de repente encontraram um monstro que surgiu do nada pelo portão. Eles não conseguiam entender o que era aquilo, pois esse monstro tinha o rosto de Jack no centro superior. Jack estava pedindo ajuda, solicitando que alguém o tirasse dali.
Do lado de Ningfang, ele encontrou um caminho bloqueado pelos agentes de segurança, que alertavam a todos sobre o perigo à frente. Ningfang desceu aqui e decidiu seguir aquela coisa a pé a partir dali. Ele notou que parece ter parado em um lugar por enquanto. Enquanto isso, Jack e o monstro, ou o monstro com Jack preso, estava causando destruição ao redor, enquanto Jack pedia ajuda repetidamente. Logo, os membros de Lone Shadow, incluindo Quang Lan, chegaram e ficaram igualmente perplexos com a cena, perguntando-se o que estava acontecendo. Uma batalha feroz ocorreu, e a cena muda para a professora Ke usando sua magia de cura em Quang Lan, que é derrotado por Jack. Quang Lan conseguiu sobreviver a isso apenas porque a professora Ke tinha o equipamento que ela recebeu de Ningfeng. No momento em que Quang Lan acordou, ela perguntou para onde o monstro foi, e a professora Ke respondeu que ele estava indo em direção à cidade. Ela mencionou que o prefeito Jiang já havia chamado Darius para ajudar, e agora dependia do tempo dele para minimizar a destruição. Quang Lan achou que, como Darius era quase tão forte quanto ela, ele sozinho não seria páreo para o monstro, mas ela acreditava que a pessoa por trás dele, Ningfeng, poderia ser sua última esperança agora. Enquanto isso, o monstro Jack estava causando destruição por onde passava, e Ningfeng não esperava que fosse um grande monstro de caveira, com uma caveira pequena no topo. Ningfeng perguntou-se casualmente se esta besta exigiria que ele usasse um feitiço proibido para derrotá-la. O monstro atacou assim que avistou Ningfeng, mas nosso rapaz permaneceu no lugar, pois não sentiu a necessidade de desviar deste ataque. O ataque do monstro foi desviado pelo escudo de força de Ningfeng, e ele não conseguia acreditar que poderia haver um campo de força tão poderoso em uma pessoa. Ao mesmo tempo, Ningfeng recebeu a opção de absorver esse monstro de crânio. E como parecia o caminho mais fácil, ele simplesmente optou por seguir adiante. Ningfeng, de repente, sentiu algo diferente enquanto seu corpo começava a absorver o poder negro do monstro de crânio. Durante esse processo, algumas memórias passaram pelos olhos de Ningfeng, como se fossem as memórias de outra pessoa. Ningfeng viu muitas coisas aterrorizantes nessas memórias, como o exército de monstros com muitos senhores demoníacos. No final, ele recebeu uma notificação de que todos os seus atributos foram aumentados em 100. Ningfeng ficou muito feliz com esse aumento significativo de atributos. Rendeu atributos, mas ele lembrou que havia algo estranho nesse processo, como se ele absorvesse mais do que apenas energia sombria, algum tipo de imagens ou memórias. Bem nesse momento, Darius chegou ao local que seu assistente havia solicitado e encontrou o boss lá. Ele perguntou a Ningfeng o que aconteceu ali, ao que ele respondeu que apenas cuidou do monstro. Jack ficou para trás, já que foi apenas energia sombria que foi absorvida por Ningfeng. Darius se perguntou se esse cara estava por trás da invasão dos monstros, e mais confuso do que isso, ele não conseguia sentir nenhuma força avassaladora na área. Isso o fez se perguntar como Ningfeng lidou com esse monstro sem usar nenhum feitiço poderoso. Agora Ningfeng apenas deixou a limpeza para Darius e saiu correndo incrivelmente rápido sozinho. Darius não sabia que Ningfeng podia correr tão rápido, já que esperava que Ningfeng fosse apenas um mago. Darius podia perceber que aquela velocidade já supera a maioria dos aventureiros baseados em agilidade, o que o faz pensar muito bem de Ningfeng. Mais tarde, na prisão da cidade Xander, Jack estava preso aqui e foi interrogado sobre o desastre causado por ele. Ele confessou que era de fato o monstro naquela época, e aparentemente ele se tornou um quando encontrou um demônio misterioso naquela masmorra. Ele tentou tomar a energia sombria daquele monstro para si, mas em vez disso, foi devorado por aquele monstro, que depois o usou como um receptáculo. Quang Lan entende o essencial da situação e aparentemente, pelo que Jack se lembra, ele foi enfrentado pelo chefe misterioso. O prefeito Jiang estava animado, pois isso prova quão segura sua cidade era por causa do chefe misterioso. E Quang Lan e o professor Kai sorriram, sabendo que era mais ou menos verdade. Depois, o prefeito perguntou a Darius se ele tinha visto aquele chefe misterioso, ao que Darius respondeu que ele foi realmente afortunado por tê-lo visto. A resposta dele deixou a professora Kitty e Quang Lan em alerta, pois eles pensaram que Darius poderia revelar a identidade de Ningfeng. O prefeito pediu para ser apresentado a esse chefe misterioso para recompensá-lo e garantir que vivesse permanentemente em Chander City. Darius respondeu que o chefe não gostava de atenção, então o prefeito deveria desistir dessa ideia. Darius já havia discutido isso com Ningfeng antes, de que manteriam essa ideia de um chefe misterioso vagando, já que ninguém pode provar nada sem evidências. O prefeito ficou um pouco desapontado, pois acreditava que muitas pessoas devem estar tentando agradar pessoas poderosas como esse chefe misterioso agora. Darius garantiu ao prefeito que, como o chefe misterioso tem parentes nesta cidade, ele cuidará especialmente deste lugar no futuro, então o prefeito não precisa se preocupar com isso e apenas garantir que não o incomodem. Quando Quang Lan e o professor ouviram as declarações feitas por Darius, eles se perguntaram se esse chefe misterioso não era na verdade Ningfeng, mas sim um dos seus parentes mais velhos. Enquanto isso, Ningfeng estava de volta ao seu apartamento, tomando banho enquanto tentava entender mais sobre esses chamados relíquias finais. Aparentemente, ele deduziu que estes eram os restos deixados pelos senhores demônios mortos, e as imagens que apareceram em sua mente antes eram na verdade fragmentos deles. Ele não pretendia se tornar um senhor demônio, então tentou pensar em qual utilidade essas memórias tinham para ele. Nesse momento, Ningfeng pensou que essas memórias poderiam ser úteis, porque se ele estiver certo, essas invasões de reino secreto continuarão acontecendo e eventualmente trarão o fim do mundo e do futuro. E atualmente, ele não acredita que haja muitas pessoas como os aventureiros de quarta transformação que poderiam combater todos esses monstros em cada local.
Ele achou que se isso continuar, a humanidade eventualmente desistirá. Então ele precisa ser capaz de fazer algo mais do que apenas se proteger, já que não quer viver em um mundo cheio de monstros. Ming Feng lembrou que havia maneiras de repelir essas invasões mostradas naquelas memórias, então ele planejou usá-las cuidadosamente para fortalecer as pessoas confiáveis que irão lutar para salvar a humanidade. Ele sabia dos perigos se alguém não confiável se tornasse forte, e isso poderia levar a circunstâncias imprevistas. Ao mesmo tempo, Ning Feng recebeu uma ligação de sua amiga de infância, Wang Yu, e quando ele perguntou o que havia, ela respondeu que finalmente completou sua missão de classificação S e sua classe havia se transformado em vanguardista das sombras. Ela planejava fazer um convite para Ning Feng nessa ocasião e disse que ele precisava ir. Ning Feng concordou em ir ao convite sem faltar. Wang Yu enviou-lhe a localização para o encontro, após o que saiu do salão de mudança de classe. Lá, ela viu os membros do seu grupo esperando para parabenizá-la por sua bem-sucedida segunda transformação. Até Zhou Chen a estava elogiando por alcançar a segunda transformação tão jovem, mas sendo o idiota que ele era, disse para ela vir comemorar, pois já tinha reservado um quarto privado no melhor restaurante da cidade. Wang Yu afirmou ter outros planos essa noite. Ela disse para se divertirem e que faria outra festa amanhã. Zhou Chen perguntou se ela não poderia adiar qualquer outra coisa, já que era uma comemoração importante, mas Wang Yu continuou andando, pois podia sentir inveja nas palavras de Zhou Chen. Já Chen ficou irritado ao ver que ela já estava agindo como uma estranha após a segunda transformação. O clérigo afirmou que ela não era esse tipo de pessoa e que devia ter algo importante para ir. Xiaoqiang então questionou os outros se não estavam exaustos de tentar acompanhar seu progresso, pois ela não apenas completou a missão de classe S, como também despertou uma nova profissão oculta. Xiaoqiang fez os outros pensarem que, se continuar assim, ela os deixará completamente para trás um dia. Mais tarde à noite, Ming Feng foi tratado com um prato requintado e ele provocou Wang Yu, dizendo que só poderia provar tais iguarias seguindo-a por aí. Wang Yu agradeceu a ele, já que foi principalmente por causa do emblema que ele lhe deu. Ning Feng acabou de descobrir que o emblema despertou uma classe oculta para ela, que poderia desempenhar um papel crucial na guerra vindoura que ele viu naquelas memórias. Ning Feng pensou que esses emblemas poderiam ser uma das formas de aumentar a força das pessoas. Wang Yu então perguntou se ele sabia onde esses emblemas eram encontrados, ao que ele respondeu que não tinha certeza disso. Wang Yu desejou poder conseguir alguns emblemas para dar a Ning Feng em sua equipe. Ning Feng gostou dessa parte atenciosa dela, pois ela o inclui em tudo de bom. Wang Yu acabou de afirmar que vai resolver a situação do emblema, enquanto queria que Ning Feng não desistisse de subir de nível. Ela também queria encontrar alguma habilidade de autoproteção para ele, já que era perigoso lá fora nesses dias. Ning Feng a provocou dizendo que era problemático subir de nível sozinho, então ele apenas a levaria junto para protegê-lo. Wang Yu ficou surpresa com um sorriso e a atitude preguiçosa de sempre enquanto ela estava séria aqui. Então, de repente, sua expressão ficou dolorosa, e Ming Feng perguntou o que aconteceu. Ela respondeu que não era nada, mas que apenas se machucou um pouco enquanto completava uma missão. Ning Feng perguntou por que ela não tratou. Ela respondeu que tratou, mas como era uma missão de nível S, o dano do monstro-chefe não foi pequeno, e ela precisará de tempo para se recuperar. Ning Feng não sabia que missões de nível S eram tão difíceis para os outros, mas seu telefone tocou, e quando atendeu, alguém no telefone perguntou a Ning Feng em um tom severo onde ele conseguiu aquele emblema. Ning Feng acabou de desligar enquanto Wang Yu perguntou o que tinha acontecido. Ning Feng disse a ela que um cara com um tom muito severo perguntou onde ele conseguiu o emblema. Wang Yu jurava que não contou isso para ninguém de fora, mas Ning Feng não se importou e disse que deveriam apenas comer. Ming Feng recebeu uma ligação novamente, e ao atender, o mesmo homem gritou para ele não se atrever a desligar novamente ou pagaria por isso. Ming Feng não gostou que aquele cara fosse tão barulhento com Wang Yu por perto, então ele apenas desligou novamente. Após o jantar, ele se divertiu, e Wang Yu perguntou se ele precisava que ela o acompanhasse até em casa. Ming disse para ela não se preocupar, pois era apenas uma ligação de assédio, e com isso, ele se despediu pelo dia. Mais tarde à noite, Ying Fan chegou ao apartamento dele, e quando entrou no quarto, todo relaxado e despreocupado, ficou surpreso com a cena bagunçada do seu quarto. Então um cara com armadura de aventureiro saiu, dizendo que finalmente Ning Feng estava aqui. Ning Feng perguntou ao homem se ele era quem o chamou, ao que o loiro assassino concordou, e disse que estava ali para punir Ning Feng por não responder honestamente. Ning Feng perguntou ao homem quem o enviou, mas o loiro assassino apenas chamou Ning de um lixo, e disse que ele deveria mostrar respeito aos fortes. Outro assassino atacou Ning Feng do nada, mas para sua surpresa, Ning Feng apenas desviou sem esforço e deu uma cotovelada no rosto do assassino. A arma do assassino caiu e ele foi derrubado com apenas um golpe. O assassino loiro temeu por sua vida após ver o que aconteceu, enquanto nosso garoto devolveu a fala do loiro, mostrando respeito aos fortes. O loiro estava apavorado, pois só havia ouvido que o alvo era um aventureiro profissional de uma estrela, e também um mago, então não era possível para Ning Feng derrotar um assassino de 3 estrelas com as mãos nuas. O loiro estava prestes a lançar um shuriken, enquanto Ning Feng ainda estava se acostumando à sua velocidade e reação aumentadas. Agora, ele podia lidar com muitas situações sem nem mesmo usar feitiços.
Ning Feng desviou do shuriken, vindo movendo a cabeça para a direita, e o loiro ficou tão assustado que tentou escapar, já que a situação não era boa para ele. Mas quando ele pensou que a janela estava logo ali e conseguiria escapar com segurança, Ning Feng agarrou sua perna e fez com que o assassino loiro batesse o rosto na parede. Ning Feng disse ao homem para limpar a bagunça que ele causou, e não só isso, mas também compensar as coisas quebradas. Os assassinos entregaram tudo o que tinham a Ning Feng, após o que Ning Feng perguntou quem os enviou.